Graças a paz, irmãos. Estou gravando esse videozinho aqui como introdução para o próximo estudo que vocês vão estar assistindo a respeito de cura e libertação. Isso foi uma direção que Deus colocou no meu coração em poder partilhar com vocês. Isso era conteúdo dos nossos DVDs, né? Que antigamente eles eram comercializados. Então eu estava esperando terminar um contrato, esgotar aí os DVDs, né, do mercado, para poder abençoar vocês com esse estudo. Nós vamos falar hoje sobre cura e libertação. Vão ser 2 vídeos, mas a gente está fechando os assuntos, tá? Para que venha trazer engrandecimento à sua vida, venha abençoar o seu ministério, venha fortalecer a sua fé. Aproveito o ensejo, né? Lembrando, nós estamos fazendo isso em amor ao reino, em amor a você. Conto com as suas orações, conto com as suas preces, conto com o seu apoio, com o seu like lá para divulgar mais esse vídeo, compartilha, não vamos engessar a palavra, né? E também conto, é claro, com o suprimento, né, que possa chegar à nossa trincheira para que nós continuemos fazendo esse trabalho de abençoar vidas, né? Porque não tem nada melhor, sabe? É o maior patrimônio hoje da igreja. Não são os templos, não são os jatinhos, as fazendas, né, que muitos profissionais da fé têm. Mas o maior patrimônio, querido, é você, é a sua vida, né? Esse é o maior patrimônio da igreja, são as vidas, são as pessoas. Mais do que edificar templos, nós devemos edificar vidas. Então o propósito desses vídeos é edificar a sua vida. Aí eu também conto com o seu suprimento, né, para que haja suprimento na minha casa, para que haja suprimento nesse ministério, para que essa chama continue acesa. Então que você mande a lenha, né, para a gente, seja mandando aí também a sua oferta voluntária, a sua oferta de amor e também contando, claro, com as suas preces, com todo o seu apoio. Que Deus te abençoe, querido, um ótimo estudo para vocês. Pode sentar-se, queridos. Para mim é uma honra, um privilégio estar hoje aqui com vocês, poder dividir um pouco do muito que Deus tem feito por essa nação, tem feito pela sua vida e certamente também muito tem feito pela minha vida. Eu me sinto privilegiado em ser chamado amigo de Deus. Isso é um privilégio que somente os filhos de Deus têm. O mundo hoje, aí estamos na era, nós estamos vivendo um momento da história da autoajuda, né? Hoje nós somos privilegiados que nós temos a ajuda do alto. A gente não precisa de autoajuda, né? Esse seminário é o mais complexo de todos que nós ministramos e vai exigir realmente de mim, eu vou pedir, tenho clamado a Deus uma capacitação sobrenatural na minha vida. Porque falar o que nós vamos falar hoje é muito difícil. Não é algo assim muito popular. Mas é algo que o inimigo não quer que você saiba. É um dos maiores segredos do satanismo, vai ser aquilo que nós vamos colocar aqui no dia de hoje. Quero lembrar uma coisa. Isso daí você jamais deve esquecer. A Bíblia é um best-seller. É o livro mais vendido em todo o mundo. Mas talvez não seja o mais lido, né? Quando nós ministramos seminários, às vezes falando por 800, 1.000, 1.500 pessoas, nós perguntamos, quem conhece a Bíblia? Poucas pessoas levantam a mão. Dá para contar nos dedos. 20, 30. Pouca gente conhece. Muitas vezes nós perecemos porque nos falta conhecimento. Oséias 4,6 diz isso, né? Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. É o conhecimento da palavra de Deus. E a Bíblia é 100% palavra de Deus. Todos os livros, incluindo os nossos, né? Você tem que passar pelo crivo do Espírito Santo, porque nós não sabemos todas as coisas. Seria petulância demais eu dizer para você que o Daniel Mastral sabe todas as coisas. Não sei todas as coisas. A Bíblia diz que nós sabemos em parte conhecemos, em parte profetizamos. Não sabemos todas as coisas. Então o que Deus revela para mim, vai revelar para você algo diferente e complementar, com o objetivo de somar, de edificar, né? Então esse seminário não tem como objetivo, evidentemente, invalidar nenhuma doutrina de libertação, de cura interior, mas ao contrário, né? Trazer uma complementação, trazer edificação, trazer soma de conhecimento. Porque o conhecimento faz com que você tenha a força para oferecer resistência ao nosso adversário. Então a Bíblia é o best-seller. Se alguém pergunta para mim, melhor livro para ler? Bíblia. Aí depois que você leu a Bíblia, você pode ler Filho do Fogo, tal, Guerreiros da Luz, mas começa pela Bíblia, né? É um best-seller. O nosso adversário, ele está tentando fagocitar, sugar as tuas energias. A grande arma do nosso adversário nesse século tem sido destruir e minar a fé individual. E quando ele destrói a fé individual, isso aí reflete no coletivo. Eu lembro de uma história de uma garotinha, eu tive até o privilégio de conhecer a mãe dessa garota, e ela diz o seguinte, essa história é uma garotinha de 7, 8 anos, nasceu no lar evangélico, conheceu o caminho, a verdade e a vida, e ela estava sendo ensinada pela escola ali, a professora de biologia, ensinando sobre as baleias. E falou que as baleias, embora sejam grandes mamíferos,
ela não tem uma garganta muito grande, então ela não conseguiria engolir um animal muito grande. Aí a menina lembrou, poxa, mas a Bíblia diz, e a Bíblia é verdadeira, 100% palavra de Deus, a Bíblia diz que a baleia engoliu Jonas. E falou para a professora, a baleia engoliu Jonas. Ah, não, isso seria impossível, isso não aconteceu, isso é uma alegoria, isso não existe. E a menina veemente ali, não, realmente isso aconteceu, professor, está na Bíblia, eu creio na Bíblia. A Bíblia diz que assim foi e assim aconteceu. Não, isso não aconteceu. A professora retruca, então quando eu estiver lá no céu, eu vou perguntar para Jonas o que realmente aconteceu. E a professora, com desdém, disse para a menina, me diz uma coisa então, garotinha, e se por acaso Jonas não tiver ido para o céu, hein? Me diz, e agora? E ela pega, olha para a professora e, bem, nesse caso, é a senhora que vai ter que perguntar para ele, né? Nós temos que resgatar essa fé, né? A fé de uma criança. Meu filhinho tem 4 anos e 8 meses. Ele se atira nos meus braços, ele não pensa 2 vezes. Eu tenho uma escadinha lá em casa, ele se atira nos meus braços, ele não duvida, não questiona que eu vou sustentá-lo. É essa fé que nós temos que ter com Jesus. A fé de um filho que confia no Pai, mas confiança, ela é fruto de relacionamento. Você não confia em quem você não conhece, é fruto de relacionamento. Então, quanto mais você se relacionar com Deus, mais você vai conhecer de Deus, esse conhecimento vai transformar e reverter na sua vida em poder e autoridade. Agora, evidentemente, Satanás não quer que você saiba disso. Nós vamos, então, entrar no âmago, né, da batalha espiritual. E vamos iniciar nosso ponto de partida, e todos os nossos seminários são respaldados por filmes, tem a parte científica, a parte médica, mas o principal, o prumo tem que ser a teologia, tem que ser a Bíblia. Então, nosso ponto de partida vai ser aqui o livro de Efésios 6:11. Revestido de toda a armadura de Deus, texto conhecido para muitos de vocês, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Interessante isso, né? A astuta cilada. Eu vou citar vários versículos, talvez não dê tempo de você abrir, mas se você conseguir anotar, você tem algo mais completo nas mãos. Esse seminário ele é respaldado pelo livro Alerta Geral, né? Então tudo aquilo que não der para falar aqui, no livro Alerta Geral, você adquirindo, você tem um conhecimento mais completo ali. Quais são, então, essas astutas ciladas do nosso adversário? Paulo está falando da astuta cilada, uma cilada inteligente, bem elaborada. Onde estão essas armadilhas à nossa volta? Satanás sabe. Ele é um ser inteligente, né? E ele olha para você, olha para mim, e ele sabe que o homem tem limitações. Nossos sentidos, por exemplo, nos limitam bastante, né? Nós temos 5 sentidos, mas nossos sentidos nos limitam muito. Tudo que os seus sentidos captam, na verdade, você não está captando a verdade pura. Por exemplo, se você olhar para o céu de noite, você está vendo, na verdade, uma imagem do passado. Você não está vendo uma imagem real, né? Uma das estrelas mais próximas à Terra, se me falha a memória, Antares, está a 20 mil anos-luz da Terra. Então, ou seja, aquela luz que está chegando agora na sua retina percorreu o espaço 20 mil anos, na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, para chegar aqui. Aquela imagem que você está vendo não existe mais. Aquela estrela não está mais naquela posição, talvez até já tenha explodido, já tenha se tornado uma anã branca e tal, e não existe mais. O Sol, uma estrela mais próxima da Terra, está a 8 minutos luz da Terra. Então, quando o Sol nasceu, você está vendo ele com atraso de 8 minutos. Mesma coisa, o Sol morreu ali, o pôr do Sol, você vai ver a mesma coisa, 8 minutos de atraso. Então, o nosso sentido nos captam em parte. Satanás, ele sabe disso. O ser humano, ele é limitado. E o diabo fica olhando e fica encontrando lacunas. Como ele pode te enganar? Muitas vezes ele vai armar armadilhas à nossa volta para te privar do conhecimento da verdade. Porque a verdade liberta. A mentira te aprisiona. Mentira aprisiona, a verdade liberta. Não é interessante, necessariamente, para o nosso adversário, fazer com que você, por exemplo, venha crer na mentira. Mas se você duvidar da verdade, ele já levou uma larga vantagem nisso. Basta lançar a semente de dúvida. Será? Pronto, ele já ganhou ali no teu coração, porque eliminou a essência da fé. Eliminou a essência da fé no teu coração. E hoje, nós estamos falando a respeito das imitações que nós temos, né? Então você olha ali, o Sol está atrasado. Seus sentidos, eles captam com um atraso. Todas as informações chegam, nossos sentidos, eles captam em parte o mundo à nossa volta. Nosso adversário sabe disso. Até nós, utilizando apenas de referência na história, o ser humano, desde hoje, nosso século XXI, nós acreditamos que chegamos a um platô de conhecimento. Embora a Bíblia deixe claro, não sabemos todas as coisas. Mas, cientificamente falando, muitas pessoas poderiam achar que chegamos a um platô de conhecimento. Não há mais o que descobrir. Mas há 200, 300, 500 anos atrás também achavam isso. Os povos da antiguidade achavam isso também. Então, por exemplo, um tal de Aristóteles, né, com o seu discípulo Teofrasto, eles criaram modelos da natureza que, associado ali à medicina de Galeno,
criaram um modelo de perfeição do universo. Então o universo era esférico, a Terra ficava parada no centro, haviam 4 elementos, tudo era perfeito, tudo se encaixava. Posteriormente, isso foi sustentado por matemáticos, médicos, astrólogos, físicos, durante muitos séculos. Hoje nós sabemos que isso não é verdade. Né? A Terra não é o centro do universo, a teoria geocêntrica caiu por terra. Mas durante séculos, esse engano, essa mentira, passou ali como sendo verdade. Né? Por quê? Porque há uma limitação nossa de conhecimento. O adversário sabe disso. Apenas ainda fazendo algumas referências, também acreditavam-se na antiguidade que a órbita dos planetas, né, era circular. Então os movimentos eram movimentos uniformes e circulares, porque o círculo era a perfeição. Assim eles acreditavam, era o modelo. Kepler, em 1609, e assim também como Ptolomeu, eles elaboraram que, na verdade, os planetas poderiam ter órbitas elípticas, né, ovaladas. E aí, com a observação dos cometas, viram que aquilo realmente acontecia. Né? Mas Galileu, que tinha ali uma certeza, Galileu naquela época tinha certeza que tudo, o círculo era a perfeição, mesmo vendo, mesmo enxergando um fenômeno, vendo a passagem de um cometa pelo planeta Terra, tendo uma órbita elíptica, ele não acredita naquilo, mesmo vendo o traço, ele diz, não, isso são meros fenômenos atmosféricos. São meros fenômenos atmosféricos. Então o inimigo ele vai utilizar de subterfúgio. Ele sabe que o ser humano limitado vai acabar vendo em parte. Né? E ele muitas vezes vai tentar causar uma semente de engano, colocar uma dúvida ali. E olha quantas mentiras não perduraram durante a história, por falta de conhecimento. Conhecimento, né, ele é diferente de sabedoria. A sabedoria é fruto do Espírito Santo. Você pode ser um homem extremamente conhecedor de muitas ciências. Você não conhece Bíblia, você é um conhecimento vão, né, que não vai te levar a lugar nenhum. Mas a Bíblia te traz sabedoria, que ela vai além do conhecimento. Né? Uma outra coisa interessante a citar, nosso adversário ele gosta de perverter a palavra de Deus. Então, muitas vezes, ele vai criar uma série de armadilhas à nossa volta, né? Está diante dos seus olhos, mas você não enxerga. Embora você veja, você não está enxergando. Vou pegar um exemplo aqui. A Bíblia diz ali, em Gênesis 3:8, então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passava pelo jardim pela viração do dia, aqui nos dá uma inferência teológica, algumas linhas teológicas, então infere que Deus ele falava com o homem, falava com Adão na viração do dia, talvez ali nas primícias do dia. A narrativa de Gênesis deixa claro que não havia, no calendário judaico, não havia existência de noite. Né? Você vai ver, houve tarde de manhã, primeiro dia, tarde de manhã, segundo dia, e assim por diante. Não se fala de noite. O dia ele vai começar às 6 horas da manhã, com o nascimento do sol, e termina às 6 horas da tarde, com o pôr do sol. Né? Jesus até deixa claro ali em João 11:9, não há 12 horas no dia, então o dia era contado como tendo 12 horas, das 6 da manhã às 6 da tarde. Tanto é, quando Jesus é crucificado, ele foi crucificado na hora sexta, ao meio-dia, do nosso horário, e ficou até a hora nona, né? Até às 3 da tarde, o horário também do sacrifício vespertino. Foi o último sacrifício de Jesus ali, né? E o último que nos faz uma aliança nova, a aliança eterna com Jesus. O que o inimigo gosta? Ele procura perverter isso. Então, quem vê os nossos outros seminários ou lê os nossos livros, sabe que eles são pautados pela questão numerológica, cabalística, tudo está dentro do número 9. Então, o número 9 vai estar associado também a essa hora nona, a hora onde supostamente ali, né, o diabo ganhou. Na verdade, Jesus teve vitória na cruz, né? Mas eles pervertem a coisa. Então, ali, hora nona, vai pegar o número 9. Às 3 da madrugada, no inverso, né, fazendo o efeito de espelho, às 3 da madrugada é o ápice das cerimônias do satanismo. Começa à meia-noite, vai até às 6 da manhã. 3 da madrugada é o platô das cerimônias satânicas. Fazem também para plagiar. Então, o inimigo ele tem prazer em plagiar. A questão do aramaico, né? Língua falada na época de Jesus. O aramaico é utilizado pelo satanismo para lançar feitiços, maldições, conjuros, etc. Tudo que o inimigo pode fazer para profanar, ele vai utilizar. Ele tem prazer na profanação. Aí o que acontece? Se Deus ele falava com o homem às 6 da manhã, né, nas primícias do dia, o que acontece no contrário, às 6 da tarde, né? O horário que vai entrar à noite, vai entrar às trevas. Pode reparar uma coisa, existem muitas novelas, né, cujos temas das 6 horas da tarde são temas esotéricos. E não é por acaso não. Novela vem de novelo, novelo vem de enrolar, novela vem de novelo, novelo é enrolar. Como é que ele vai te enrolar, né? Coloca ali às 6 horas da tarde, né? Não é por acaso não. Você vai ver que muitas vezes tem temas esotéricos. Está diante dos nossos olhos, nem sempre nós percebemos, né? Mas eles estão muito pautados em horários. A Bíblia deixa claro que existem alguns horários, seta que voa ao meio-dia. Então existem alguns encantamentos que funcionam melhor em determinados tipos de horário. Satanás ele faz uso desses recursos também. Um outro paralelo, vamos montar aqui um quebra-cabeça, né? Para depois chegarmos ao objetivo central dessa ministração. Hoje nós estamos vivendo um momento da história
em que nós estamos, existem muitas doenças no nosso mundo, né? Claro, consequência do afastamento de Deus, consequência do pecado original, mas hoje tem uma doença do nosso século que é a maior doença em termos de incapacitante de trabalho, né? Que é a depressão. Hoje os antidepressivos são as maiores, o medicamento que mais vende na indústria farmacêutica, são os antidepressivos. É o número 1 de venda, está no ranking. Até pouco tempo, eram outros remédios lá para impotência e tal, mas agora antidepressivo é o número 1 do ranking de vendas. Isso está chamando a atenção de muitos pesquisadores, psicólogos, psiquiatras. O que está acontecendo? Estamos vendo uma era da depressão. A década passada falava sobre o estresse, né? Tudo era estresse. Eu lembro que muitas pessoas não sabiam nem o que era estresse, né? Tem que saber o que é estresse, palavra estranha, tem que procurar no dicionário. Hoje não, hoje nós estamos na era da depressão. Eu vi uma matéria na revista Veja, algumas semanas atrás, onde uma autoridade médica ela responde, né, ao repórter o que ele presume, né, que está acontecendo. Por que tantas pessoas estão tendo depressão? Então o repórter faz a pergunta e essa autoridade também respondeu. Eu vou ler para vocês o trecho da resposta. Houve um crescimento exponencial nas taxas de incidência de doenças graves, como transtorno bipolar, maníaco-depressivo, esquizofrenia e psicose de uma maneira geral. Está aumentando. É um fato que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ninguém sabe exatamente por que isso está acontecendo, mas temos algumas pistas. Há estudos que mostram, por exemplo, que entre os usuários de maconha, na juventude, é quase 3 vezes o risco do surgimento de esquizofrenia. Também há indício que o abuso de álcool pode lesionar o cérebro, em especial quem começa a beber precocemente. Ou seja, quem começa a usar drogas na juventude, quando chegar lá, alguns anos adiante, vai ter 3 vezes mais chances, né, de ter um surto psicótico, de se transformar num paciente psiquiátrico esquizofrênico, que é uma das doenças psiquiátricas mais complexas, que é a esquizofrenia. E também o abuso de álcool, né, também pode lesionar o cérebro. Ou seja, há pouco tempo atrás achava que a maconha era uma droga, digamos, leve, mas agora estão descobrindo os efeitos que ela pode causar no seu cérebro. Você pode chegar a ter um surto psicótico posterior ali. E essa é uma das causas. E por que a pessoa usa a droga? Usa droga porque se torna uma espécie de válvula de escape, né? Está faltando estrutura familiar, está faltando acompanhamento pastoral, está faltando algumas coisas para dar suporte, para dar sustentação, né? Está faltando amor, está faltando o principal ingrediente, né? E o inimigo ele procura tirar isso sutilmente, de maneira sutil, às vezes você não percebe, está no nosso dia aí. A gente costuma citar nos outros seminários, o caso, por exemplo, nós sabíamos que família é algo instituído por Deus, é base da sociedade, é base da igreja. Só repare uma coisa, quantas mensagens subliminares contra a família não são lançadas? No nosso dia a dia a gente nem nota. É sutil. Aquela história, você vê o Mickey, né? Quando eu era garoto lá, eu li os gibis lá do Mickey e da Minnie. Você vê o Mickey e fica com a Minnie, né? Está lá com aquela ratinha. Mas ele não fala que vai casar com a Minnie, que vai ter uma aliança de noivado, vai ter uma aliança de compromisso. Não fala em casamento, cada um fica na sua casa. Ele está enrolando aquela ratinha há mais de 50 anos, está bobinando a Minnie lá, né? Está bobinando a Minnie. O Pato Donald fica com a Margarida, né? Fica com a Margarida. Ninguém sabe quem é o pai e a mãe daqueles sobrinhos do Pato Donald. Ninguém sabe quem é. Os patinhos, ninguém sabe. E aparentemente não há problema nisso algum, né? E aí o Pato Donald fica com a Margarida. Não fala em casamento, não fala em noivar, não fala em ter compromisso. Cada um na sua casa. Ficam. Os nossos jovens nessa geração estão ficando também. Existe uma série de artimanhas subliminares, subjetivas, que são lançadas ao nosso meio. A gente não percebe de imediato. Mas está aí. Veja o estereótipo dos super-heróis. Super-herói é solteiro. Batman, Robin, Homem-Aranha, Hulk, é tudo solteiro, né? Então, para ser super, tem que ser solteiro. É contra a família, ou seja, contra o princípio da palavra de Deus. Porque a verdade de Deus, a palavra de Deus liberta. A mentira te aprisiona. Então, ele te leva por um caminho que não é o caminho da verdade. E hoje nós estamos na era da depressão, a doença mais incapacitante a trabalho dos últimos tempos. Estamos na era da depressão. Por outro lado, a Bíblia nos diz que Jesus veio para trazer vida para nós, vida em abundância. João 10:10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus veio para que você e eu tenhamos vida em abundância. Agora, a depressão está entrando inclusive no meio dos crentes. Pare para olhar, vamos fazer uma análise fria, né? A gente muitas vezes escuta posturas triunfalistas, mas vamos fazer uma análise fria, real da coisa. Será que nós estamos realmente provando vida em abundância à nossa volta? Hoje nós recebemos por e-mail, tenta de 300 a 500 e-mails por dia, né? E-mails do mundo todo, especialmente os DVDs que têm legenda, né? Em inglês e espanhol, então alcançam muitas vidas, graças a Deus, e recebemos e-mails de várias pessoas do mundo. 90%
né, das pessoas que nos escrevem compartilhando de problemas e dificuldades, a narrativa dessas pessoas é muito depreciada, essa é uma narrativa deprimida. Ah, Daniel, eu estou sendo atacado, o demônio está vindo atrás de mim, é a maldição, olha o demônio, colocaram meu nome na boca do sapo, me enterraram minha foto lá no cemitério, o negócio está feio, fizeram a macumba, e preocupação. Né? Por outro lado, são pouquíssimos, raros, dá para contar nos dedos, né? Frases ou discursos de pessoas, irmãos nossos na fé, que dizem o que a Bíblia diz. Olha, Daniel, graças a Deus, a gente está passando por lutas, tudo, mas nada está me separando do amor de Deus. Eu tenho certeza que 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, mas eu não vou ser atingido. Olha, eu tenho certeza que o Senhor é meu pastor e nada tem me faltado. Né? Não quer dizer que você, a Bíblia não é contra você ter dinheiro, você pode ser abençoado financeiramente. Davi morou num palácio, o problema é o amor ao dinheiro, né? Aí que está pegando, né? Mas a ênfase maior diz o seguinte, que o Senhor é o seu pastor e nada vai te faltar. Eu posso dar testemunho nisso como missionário, viajando por esse Brasil, né? O essencial na minha casa não falta o pão sobre a minha mesa, não falta o leite para o meu filho, não falta a ração para os meus bichinhos lá, que eu tenho 2 gatos e cachorro, né? Então isso não falta, graças a Deus o essencial Deus nunca deixa faltar. Às vezes uma coisa ou outra atrasa, tal, mas o essencial não falta. E veja só que antes dele ser o pastor da sua vida, Deus tem que ser o Senhor tem que estar em primeiro lugar. O pastor vai ser uma consequência, né? A consequência da sua obediência. Mas hoje nós estamos vendo à nossa volta, friamente falando, pecado em abundância. Né? Adultério, corrupção em abundância. Não estamos vendo essa vida plena. E muitas vezes a começar da própria liderança da igreja, né? Eu creio que vai haver sim um momento de restauração. A Bíblia é clara nesse sentido. Sofonias 3:20, eu gosto muito desse texto. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a vossa sorte diante dos vossos próprios olhos, diz o Senhor. Eu creio que vai haver sim um momento de restauração, mas nesse momento da história, creio que é um toque de trombeta de Deus. Toque de trombeta para que nós nos voltemos à palavra de Deus, à verdade. Porque o inimigo começa a nos bombardear, não estamos vendo mais a questão da vida em abundância, mas pecado em abundância, e muitas vezes caímos em cilados do adversário porque nos falta conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento deixa você vulnerável, e não apenas da palavra de Deus, mas um conhecimento amplo, macro da coisa. Por exemplo, nosso cérebro tem doenças, né? Nosso cérebro pode ficar doente. Existem doenças de cunho cerebral, existem doenças naturais e doenças espirituais, doenças que o demônio pode causar, mas tem doença de cunho natural. Por exemplo, você tem uma cefaleia, uma dor de cabeça, você toma uma dipirona, você cessou a dor, né? Um analgésico ali cessou a dor. Então, se fosse demoníaca, quer dizer, o demônio fugiu por causa do remédio, aí teríamos que mudar o slogan de alguns remédios, né? Tomou Doril, o diabo fugiu. Não é assim também, né? Não é assim também, né? Não podemos cair nisso. Então, de doenças de causas naturais e doenças de causas espirituais. Demônios podem causar doença, mas nem toda doença vem do diabo. Então, podem causar. Lembrando que Jesus pode curar todas. Qualquer que seja a doença, Jesus pode curar todas. Quer que seja natural, quer seja espiritual. Então, se você tem uma fratura no braço, você não vai lá na igreja o pastor orar. Você vai lá no ortopedista, tal. Você tem um problema nos olhos, você vai buscar um oftalmologista. Você tem um problema cardíaco, vai buscar um cardiologista. No entanto, se você tem um problema no cérebro, muitas vezes a gente tem dificuldade em entender isso, mas temos muitas doenças no cérebro também. Muitas vezes também, pela falta de conhecimento, caímos muitas vezes em artimanhas do diabo e deixamos de fazer a bênção do Senhor. Nós estamos olhando à nossa volta, estamos vendo uma série de artimanhas, está entrando uma contaminação, doutrina de demônios vai entrando no nosso meio, pela falta de conhecimento de novo. A Bíblia diz que aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança a misericórdia, né? Provérbios 28:13. Então a condição é confessar e deixar o pecado para alcançar a misericórdia. E hoje não. Temos soluções mais. Você leva para casa o sopro ungido, acabou seus problemas. Sabe o que é o sopro ungido? Um saquinho de plástico, nozinho, leva para casa. Aí você tem um problema na casa, na família, na empresa, não importa o problema. Você pega aquele saquinho, estoura o saquinho, aquele saquinho que veio de pulmões ungidos, vão permear a sua casa, os demônios vão embora, acabaram os seus problemas. Detalhe, R$10 o saquinho, né? Detalhe. É um saquinho por cômodo, não vale um para a casa toda, não. Um saquinho por cômodo. Você leva lá a pedra que matou Golias, acabou os seus problemas, né? Começamos a ver soluções mágicas. Uma vez eu vi uma coisa, a gente vai vendo, parece que a criatividade é grande humana, né? Eu vi algo estapafúrdio recentemente, eu vi uma moça com um esparadrapo no umbigo, sabe aqueles, tipo emplasto, né, do sabiá que você compra na farmácia, R$5 aí, né? Estava no umbigo. Ela comprou por 50 na igreja, porque aquele era ungido, porque os demônios entram pelo umbigo. Ela falou, você não sabia, Daniel? O demônio entra pelo umbigo. Você não sabia? Fica sabendo. Então, eu comprei esse esparadrapo ungido e o demônio não entra. Então, agora ela tinha uma espécie de blindagem, né? Ela tinha anuência, né? Ela podia
cometer o pecado que fosse, fazer qualquer bobagem, porque o demônio não pegava ela, tinha um esparadrapo ungido, R$50 na igreja. Então o que está acontecendo? Está entrando uma contaminação e nós estamos replicando nos dias de hoje, Satanás está replicando nos dias de hoje, o mesmo tipo de coisa que aconteceu na época de Jesus, comércio nos templos, rituais que levavam nada a lugar algum. O que Jesus diz aos fariseus? Os fariseus eram pessoas muito respeitadas naquela época, né? Os pastores, bispos, apóstolos de hoje. O que Jesus diz? Raça de víboras, sepulcros caiados, né? Sepulcro caiado é carne morta, caiado tingido de cal por fora branquinho, por dentro podre, né? Raça de víboras, serpentes mais venenosas conhecidas naquele tempo, hipócritas, né? Jesus deixa claramente o que estava acontecendo ali por trás daqueles corações, rituais que levavam nada a lugar algum, sistemas ali, né, liturgias que não funcionavam. Satanás tinha lançado uma contaminação, ele procura lançar essa contaminação nos dias de hoje da mesma maneira. Ele sabe que o homem, ele está fragilizado, afastado de Deus, o homem afastado de Deus, ele está fragilizado. Ele precisa do amparo de Jesus, ele precisa do amparo da palavra de Deus, né? Precisa voltar aos braços do Pai para ter resgatado o poder, a autoridade, né? Para ter restaurado o amor. Fora de Deus, afastado de Deus, você tá numa fria. Né? Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, está à sombra do Onipotente, pertinho, recebe bênção, nenhuma praga vai chegar à sua casa. Mas se você estiver longe, você está vulnerável. Quem está perto de Jesus, recebe muito mais. Você está afastado, Deus te ama da mesma maneira, mas você está afastado de Deus, voluntariamente você se afastou, usou seu livre-arbítrio para isso, aí é claro, você transforma num alvo fácil para o adversário. E o que está havendo? O inimigo hoje está incentivando batalhas, né? Batalhas, guerras, vai para a guerra, vai aqui, vai acolá, e ato profético aqui, acolá, e ato profético é bíblico, é verdadeiro, deixo claro isso, mas hoje está havendo uma banalização de atos proféticos que não levam nada a lugar algum, guerras que não levam nada a lugar algum. E o que está acontecendo? Satanás está fazendo algo, existe um planejamento estratégico por trás. Hoje você olhar o rebanho, né, o exército de Deus, está dividido. O exército está dividido, o rebanho está ferido, está machucado. E como é que você vai mandar alguém para a guerra assim? Se nós, humanos, com a nossa limitação que temos, somos capazes de entender que um exército dividido, machucado, ferido, não pode ganhar guerra alguma? Você consegue imaginar mandar soldados lá para o Iraque, machucados, feridos, brigados entre eles e tal? Não vão ganhar guerra. Precisam estar unidos. E o diabo sabe disso, né? E muitas vezes está faltando, na verdade, acompanhamento de perto. Nós precisamos clamar, eu tenho clamado a Deus, eu creio que estamos vivendo um tempo da história que Deus está tocando o último toque de trombeta para que haja arrependimento nos corações, para que aqueles líderes que estão se tornando medíocres profissionais da fé, para os fariseus do nosso século se arrependam, que aí Deus pode abençoar e pode restaurar. Mas se não houver arrependimento, eu tenho plena certeza que serão extirpados do nosso meio e Deus vai levantar homens e mulheres segundo o seu coração, para estarem liderando a Igreja Santa na terra. Porque o rebanho está precisando de acompanhamento, está ferido, está machucado, né? Está precisando de acompanhamento de perto, de pastor. O pastor tem que ter cheiro de ovelha, tem que estar perto de você. Né? Claro, numa igreja grande, é impossível ter contato com todos os membros, mas você delega, né? Você acaba montando as células e tudo mais. Olha só o que a Bíblia fala a respeito de Davi, homem segundo o coração de Deus. Salmo 78, de 70 a 72. Eu vou ler para vocês. Escolheu a Davi, seu servo, e tirou dos apriscos das ovelhas, do cuidado das ovelhas pejadas, e trouxe para ser o pastor de Jacó, o seu povo, e de Israel, sua herança. E Davi os apacentou segundo a integridade de seu coração. Integridade, coisa tremenda isso, né? Integridade. E Davi, por que ele caracterizava a integridade? Porque ele lutava pelo rebanho, ele lutava pelas ovelhas. Olha só o que Davi está contando certa vez ali para Saul. Porém, 1 Samuel 17, 34 e 36. Porém, disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de meu pai. Sempre que via um leão ou um urso e tomava o cordeiro do rebanho, eu saía após ele e matava, eu arrancava o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, segurando-o pela barba, eu feria e matava. Teu servo matava assim, o leão como o urso. Olha que tremendo, Davi lutava pelas ovelhas. Se viesse um leão ou um urso tomar uma ovelha do rebanho, ele ia para trás. Ele ia atrás, lutava pela ovelha, enfrentava o leão, enfrentava o urso pela ovelha. E hoje, sabe o que está acontecendo? Não é uma regra, não. Mas está acontecendo, infelizmente, a gente tem que sinalizar o que está ocorrendo, porque o Espírito Santo cobre isso de mim. Ovelha está sendo, ovelhas, pessoas na igreja, estão sendo observadas como fluxo de caixa, cash flow, receita, despesa, entrou, saiu. Às vezes pastores encontram comigo, ei Daniel, tudo bem, como é que está seu ministério, pastor? Deus está abençoando. Ah, tá, nossa igreja cresceu. Cresceu? Como é que foi? Olha, o mês passado saíram 30, mas entrou 50, então estamos crescendo. E nem aí para aquelas 30 que saíram, né? Nem se preocupa com aquelas 30 que saíram. Davi era chamado íntegro. Por quê? Porque lutava pelas ovelhas.
Saísse e ia enfrentar o leão, enfrentava o urso por amor às ovelhas. Não olhava aquelas ovelhas como fluxo de caixa, como cash flow, né? como receita, como despesa, como uma folha de contabilidade corrida, mas como vidas. Jesus deu a vida dele por você e por mim. É a vida que vale para Jesus, é a tua vida. Jesus não olha para você como um número, não. Ele olha para você como uma coisa extremamente preciosa. É a tua vida que vale para Jesus, é a tua vida. O inimigo não quer que você saiba disso, mas saibam que aqueles que estão agindo com má fé vão sofrer consequências. E a Bíblia é contundente nisso. E quero deixar bem claro esse alerta. Jeremias 56. Ovelhas perdidas foram o meu povo, e os seus pastores a fizeram errar. E para as montanhas as deixaram desviar. Andaram por montanhas e colinas e se esqueceram do lugar de seu repouso. Ovelhas que se perderam, né? Jeremias 23, 2. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo, visto que dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não cuidastes delas, trarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Ninguém brinca com Deus, né? Ezequiel 34, 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize, dize aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas, né? Apacentam a si mesmos. Cuidado com discursos como, eu faço, eu oro, meu ministério, minha igreja. Terrível isso, né? Terrível isso. Aí Deus não pode agir, porque a obra é de Deus. Eu tenho plena certeza que aqueles que estão brincando com a igreja do Senhor, vão pagar sim, porque Deus é um Deus de juiz, é um Deus de amor, mas é um Deus justo juiz também, né? E vem no tempo de Deus, então não se rebele jamais, viu? Jamais se rebele, honre a sua liderança, ore pela sua liderança. Se a sua liderança está fazendo alguma coisa errada, presta contas para Deus. Davi teve chance de matar Saul mais de uma vez, muitas vezes. Teve uma ocasião que Saul saiu com uma tropa, 3.000 homens para pegar Davi. Ele foi ali numas cavernas, e é o que acontece. Davi estava com o seu pequeno exército ali numa caverna. Saul entra nela, e a Bíblia diz textualmente, entrou nela Saul para aliviar o ventre. Você sabe o que é aliviar o ventre? Né? Ali isso mesmo, fazer o número 2 na caverna. Foi lá na caverna. Com tanta caverna para ele, foi bem na caverna que estava Davi e seus homens. Davi estava lá no fundão, né, e estava ali Saul. Aí vem uma brisa, Davi sente algo, alguma coisa está acontecendo. Vai constatar. E o que ele vê? Vê o imponente Saul ali, lendo o seu jornal ali, acocorado, vendo as manchetes do dia, Saul persegue Davi e tal, né? Ele tinha a chance de matar Saul, facinho, mas ele não faz isso. Sabe o que ele vai e diz para o seu pequeno exército, seus amigos ali? Fala, olha, que Deus me livre de eu fazer tal coisa contra ele, porque ele é ungido do Senhor, eu não posso tocar nele, quem toca é Deus, quem toca é Deus. Então não se rebele, porque rebelião é como pecado de feitiçaria, né? Jamais se rebele. Muitas vezes a rebelião está dividindo igrejas, né? Porque a rebelião ela é fruto muitas vezes de fofoca, de contenda, né? Se falar pastor é uma bênção, acabou, ninguém fala mais nada, acabou, segredo. Falou, aquele pastor é satanista, aquele está desviando dinheiro, pronto, escorre como rastro de pólvora, como a gente fofoca, né? É impressionante como a gente murmura. Tem até uma alegoria que diz que Jesus veio na terra na forma de um médico, e ele colocou um jaleco, e foi nesses hospitais do SUS, tudo, e ele pegou, veio uma pessoa ali, cadeiras de rodas, ele pegou, impôs as mãos, ser curado. Aí ele sai, dobra a cadeira, está curado, passa pela recepção, cheio de gente ali, e as pessoas perguntam, e aí, como é que é o novo médico? Igual todo mundo, nem examina a gente, já está reclamando. E essa é a nossa tendência, né? Como a gente reclama. E olha, os muçulmanos têm leis rígidas, né? Os muçulmanos são regidos pelo Corão, o Alcorão. Diz que se o muçulmano falar mal de outro, e não provar com 4 testemunhas idôneas, ele recebe 80 chibatadas, né? Diz a lei deles lá, 80 chibatadas. Imagina isso meio evangélico, né? Ia ter crente com vergão nas costas. Alguns, talvez, porção dobrada, né? Quem sabe, né? Então, estão mais 80 chibatadas ali, então cuidado com o que a gente fala, né? Mas Deus não me abençoa, Deus não me cura, Deus não transforma. 1 Pedro 3,10, guarda isso a ferro e fogo no teu coração. 1 Pedro 3,10. Quer desfrutar da vida? Olha que palavra bonita, desfrutar da vida. E ter dias felizes. Refreie sua língua do mal e seus lábios não falem engano. Então cuidado com o que você fala. Deus não abençoa o murmurador, gente que só reclama, nada está bom. Se você parar para pensar e olhar para a tua vida, você tem muito mais hoje a agradecer a Deus do que a pedir, muito mais. Hoje eu observo a minha vida, a trajetória, tenho muito mais a agradecer a Deus do que a pedir. Né? E a gente está sempre reclamando, sempre nunca está bom, sempre incontentáveis. Né? Nós temos que sondar nosso coração e buscar olhar a grandeza do nosso Deus, nas pequenas coisas que Deus nos faz. Deus vigia o nosso sono até quando você dorme. Os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Você tem ideia do que é isso?
Então, um anjo do Senhor derrotou um exército de Senaqueribe, 185 mil homens. Um anjo derrubou 185 mil homens. E Deus dá ordem para esses anjos acamparem ao nosso redor. É bênção demais. É bênção demais. E o nosso adversário é um ser astuto. Ele passeia pela história e tenta enganar o homem, afastar o homem da verdade que liberta. Ele passou ali pela região da Mesopotâmia, na Antiguidade, a gente fala isso no seminário nível 2, livro Rastro do Oculto. Ele vai ali, ele se apresentou como Deus, ele queria ser Deus. E quantas vezes ele não enganou o homem se fazendo ser Deus? Porque é interessante ele se desviar do caminho, do centro, do prumo da verdade, lançando uma mentira, uma heresia. Ele queria ser Deus. E o que ele aparece na Antiguidade? Na Mesopotâmia, entre os babilônios, sumérios, acádios, caldeus, ele acaba sendo Deus. Né? O Deus supremo da Babilônia era um tal de Marduk. Né? Deus supremo. Eles eram politeístas, mas havia um Deus criador de todas as coisas. Era o diabo, claro. Era o próprio demônio recebendo ali o mérito de Deus, se colocando no lugar de Deus. Mas era o próprio demônio ali recebendo adoração, templos, zigurates, temenanques, construções, sacrifícios, recebendo aos deuses, ou seja, demônios, se fazendo parecer Deus. Depois, com os sumérios, ele tem o nome de Enlil. Né? Com a Síria, ele vai ter o nome de Assur, Deus supremo da Síria. No Egito, ele vai ser Ra. Ele vai passando pela história, vai mudando o seu nome e vai recebendo adoração, vai se adaptando às culturas locais. Isso ele faz até nos dias de hoje. Né? Segundo a doutrina satânica, isso aí é doutrina satânica, não tem nada a ver com Bíblia, né? Apenas colocando uma referência de como que eles pensam e como eles estão agindo. Haviam lá no céu, né? Doutrina deles lá, né? 12 príncipes no céu. Né? Então, Satanás faz a rebelião, né? Arrasta mais 4, Satanás e mais 4 com ele. Saíram 5, portanto. Forma ali o número do pentagrama, né? Estrela de 5 pontos, cujo centro é aquele bode. Bode citado em Levítico, haviam 2, um era sacrificado, outro era solto no deserto. Esse solto no deserto é aquele que está no centro do pentagrama, representando a liberdade. Depois você vai para o inferno, ele omite esse pequeno detalhe. 5 pontos ali, né? Representando a principal cadeia hierárquica satânica, Satanás como sendo o presidente, abaixo dele 4 grandes príncipes, que vão ser Belzebu, Astarote, Asmodeu, Leviatã, vão formar uma sigla, Baal. Baal, portanto, não é o nome de um demônio, segundo o satanismo, mas é uma sigla que remete aos 4 grandes príncipes do inferno, Belzebu, Astarote, Asmodeu, Leviatã. Todos eles você vai encontrar na Bíblia, exceto o tal do Asmodeu, que vai estar no livro apócrifo de Tobias 3,17, que vem do hebreu, aquele que faz perecer, né? Considerado pelo satanismo príncipe da luxúria e da corrupção. Aí o que acontece? Ele arrastou ali esses 4, e durante um período, né, todo o povo de Deus estava reunido no local. Então, Baal estava lá e os principados estavam ali também. Com o cristianismo se espalhando pela terra, houve necessidade de dividir em espíritos territoriais. Sobre o Brasil, por exemplo, está um tal de Leviatã, segundo o satanismo, seria um principal territorial sobre o Brasil. A Bíblia diz que ele estaria associado às águas, né? Dragão do mar. Quais são os nossos principais deuses do Brasil? Iara, Aparecida, Iemanjá. Alguma coisa aí é familiar para nós, né? Lá na Babilônia, Marduk, né? Lá nos Sumérios, Enlil, Assur para a Síria, Ra para os egípcios. No Brasil ele vai mudando o nome. Vai passando pelas culturas, vai recebendo adoração. O que acontece? Ele aprendeu alguns segredos para enganar o homem. Ele sabe que o homem, afastado de Deus, ficou vulnerável. Ficou vulnerável, afastado de Deus. Imagina só uma coisa. Quando imaginar Adão. Adão devia ser um homem extremamente inteligente. Ele conseguiu catalogar nome de peixes, pássaros, animais, anfíbios, répteis, tudo de cabeça. Se hoje você perguntar para um zoólogo, para um botânico, ele conseguir nomear isso de cabeça, ele não tem essa capacidade. Vai ter que recorrer a computadores, a livros, ele não consegue armazenar tudo isso de cabeça. Agora, Adão tinha 100% do seu potencial cerebral. Hoje, os neurocientistas são unânimes em afirmar que nós usamos entre 5% a 7% do nosso potencial cerebral. Os gênios, né, como Einstein, por exemplo, chegou a usar 10% do cérebro. Então, nós usamos muito pouco do nosso potencial cerebral. Então, o Satanás observa o homem afastado de Deus, potencial máximo 10% do cérebro. E Satanás enganou até mesmo anjos, enganou os anjos. Hoje, Satanás tem um exército que o serve, né, principados, potestades, hostes, dominadores, que um dia foram demônios, anjos caídos. Satanás, usando o seu poder de persuasão, de engano, as astutas ciladas do diabo, enganou até mesmo os anjos que viram a glória, o poder e a majestade de Deus. Imagina o que ele não é capaz de fazer com homens e mulheres que usam 10% do cérebro no máximo e que esse pouco que a gente tem de cérebro, né, nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós não conhecemos Bíblia, está fazendo um estrago, está fazendo um estrago. Claro, o homem foi subtraído de muitas coisas, foi subtraído da sua beleza natural também, a gente cita isso nos outros seminários, né? Imagina Adão e Eva serem extremamente belos, né? Hoje, os referenciais de beleza do nosso século, os antropólogos fizeram algumas pesquisas, esquadrinharam, né, o semblante, o rosto dessas pessoas, e viram que essas pessoas, os ícones de beleza do nosso século, por exemplo, o tal do Brad Pitt, né? Nós, homens, sabemos que o homem é feio, né? Mas, enfim,
Algumas mulheres acham ele bonito, mas enfim, com o afastamento de Deus, mulheres enxergam menos, a capacidade visual foi afetada ali, né? Então, os referenciais de beleza, eles são pautados da seguinte maneira: você tem a simetria facial e corporal mais próxima à perfeição. Não são perfeitos, mas é mais próximo da perfeição. Se pegar uma foto sua, colocar um espelho no centro e refletir a parte do seu rosto, é um semblante. Aí você põe do outro lado, o semblante é completamente outro, muda, né? Porque você não tem a simetria facial e corporal perfeita. É claro que é sutil, não quer dizer que você tem uma orelha aqui embaixo, está na nuca, né? Mas é sutil e é percebida pelo seu semelhante. Então, o afastamento de Deus subtraiu o homem da inteligência, né? Satanás, ele observa o homem afastado de Deus, um alvo fácil ali, vulnerável. Ele começa a lançar engano, começa a se apresentar para o homem como Deus. Vai passando pela história, Marduk, Enlil, Assur, vai passando pela história, Ra para os egípcios, vai passando pela história. Jesus vem e mostra a verdade, mostra o caminho, a verdade e a vida. Mostra exatamente quem é o nosso adversário. Deixa que é homicida desde o princípio, o pai da mentira, veio para roubar, matar e destruir. E agora, o que ele vai procurar fazer? Ele aprendeu algumas coisas ao longo da história, ele tem uma natureza psicomotora, e agora ele vai introjetar novamente uma contaminação na doutrina pura e verdadeira da palavra de Deus. Imagina aqui a verdade, a palavra de Deus, como sendo um copo de água. Né? A verdade é um copo de água. E a mentira sendo uma gota de veneno. Você coloca uma gota de veneno num copo d'água, você não percebe a olho nu, mas o veneno está lá. E você, ao tomar aquela água, você tem a sensação, a ilusão de matar a sede, mas aquilo, em vez de não estar entrando água de vida na sua corrente sanguínea, está entrando uma água de morte. É exatamente isso que Satanás procura fazer. Criar uma aparência de algo bom, mas a verdade está contaminada. Contamina a verdade. E começa a entrar a doutrina de demônios para contaminar o quê? O corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Começa a contaminar a igreja. Mas a igreja tem o poder de oferecer resistência a Satanás. Não temos o poder de fazer, por exemplo, que o inferno deixe de existir. Esse poder nós não temos. Seria simples, né? Fazer uma grande campanha de jejum e oração, explosão do inferno. Não temos esse poder, né? Nós vamos poder oferecer resistência a Satanás. Só que para isso temos que estar sujeitos a Deus. Aí ele lança uma contaminação. Imagina uma contaminação no seu corpo. Entrou uma virose, uma bactéria. Você está prostrado, você não consegue nem andar. Quanto mais lutar, quanto mais oferecer resistência. Pior ainda do que deixar partes do corpo doente, ele vai procurar lançar um outro tipo de contaminação de matar, necrosar partes do corpo. Necrosar partes do corpo de Cristo, necrosar alguns ministérios, matar alguns ministérios, matar algumas igrejas. A noiva não vai ser atacada, mas alguns ministérios estão sendo atacados veementemente pelo adversário, pela falta de conhecimento e pela falta de seriedade e compromisso com a palavra de Deus. O que acontece? Imagina uma caixa de som. Ela produz som porque passa corrente elétrica nela, né? Se você tirar a tomada, né, do plug, tem cara de caixa de som. Vai continuar tendo a mesma aparência. Os componentes eletrônicos estão preservados, mas não passa mais corrente elétrica. Então, não flui mais, não é mais uma caixa de som. O que o inimigo procura fazer? Tirar igrejas, ministérios do plug da tomada dos céus. Não passa mais corrente do Espírito Santo sobre elas. Parece igreja, mas não é mais igreja. Não funciona mais como igreja. Satanás, ele vai tentando causar um maior estrago. E aí nós começamos a perceber que o maior campo de batalha é aqui dentro. Existem 3 campos de guerra, que são os mais importantes. Começa primeiro no seu coração, o maior campo de batalha é o teu coração, é ali que trava as maiores batalhas espirituais. Segundo campo de guerra é a tua família, ali onde a psicanálise diz que você tem vínculos garantidos, né? Sua família, seu lar, é legal, a gente fala, vamos conquistar a cidade para Jesus, o bairro para Jesus. Conquista a tua casa para Jesus primeiro, né? Começa pela tua casa, pela tua família. A sua casa tem que ser um refúgio do Altíssimo, tem que ser uma fortaleza espiritual. E eu, graças a Deus, eu louvo ao Senhor pelo privilégio que Ele tem nos dado, né? A minha casa, graças a Deus, é uma fortaleza espiritual. Alguns dias atrás, o cano estourou em casa. Aí nós chamamos uma pessoa para vir consertar o cano. Ele veio ali e falou, olha, moço, sua casa aqui tem uma paz, uma tranquilidade, o gatinho está lá dormindo almofado, dá vontade de dormir também, tão calminho, né? Aí abriu espaço, falei de Jesus para ele, né? Você ministrar, tal, né? No final ele saiu convertido com Bíblia, tudo, saiu todo feliz. Só esqueceu um detalhe de consertar o cano que ficou lá ainda. Mas enfim, então o segundo campo tem que ser sua casa. E o terceiro campo é aqui, igreja. Temos que ser unidos aqui, né? Vamos ser unidos para valer aqui dentro. Lá no céu não vai ter placa, não vai ter denominação, não vai ter grade, não vai ter nada para nos separar. É um só povo, uma só voz clamando a um só Deus, né? Um só Deus. Nós podemos provar um pouco disso aqui na Terra. Claro que no nosso meio existem divergências doutrinárias, tá? Devemos respeitar as nossas divergências, diferenças doutrinárias, porque o que nos une é o amor está muito acima de tudo isso, né? Muito acima dessas pequenas coisas, né? Batismo, imersão, aspersão, tal. Pode usar piercing, não pode? Olha, isso daí
é o de menos. Deus está procurando homens e mulheres segundo o seu coração. Não está buscando estereótipos, aparências e tudo mais. É o coração que importa para Deus, né? É o coração, não são discursos, né? Lembra dos exorcistas judeus ambulantes? Eu desconjuro em nome de Jesus a quem Paulo prega. Fala isso para o demônio. Adiantou alguma coisa? O demônio responde, bom, sei quem é Jesus, bem quem sei quem é Paulo, mas você quem é? Deu um pau neles, não adiantou nada. Né? Que não adianta palavras sem efeito, sem atitude, sem coração, não funciona, não vai ter efeito. E Satanás ele vai lançar enganos ao longo da história, promover uma série de enganos e continua trazendo. Quando Jesus vem e elucida a verdade, o que o diabo faz? Procura contaminar aquela verdade. A doutrina pura e verdadeira de Cristo vai ser contaminada novamente. Aí começa a vir, entra sincretismo do Império Romano, a gente conta melhor nos outros seminários, né? Entre o sincretismo do Império Romano, entre uma contaminação na doutrina pura e verdadeira da palavra de Deus, e nasceu ali um sistema contaminado. Né? O Jesus que vem diz, eu sou o único caminho que leva ao Pai. Não existe outro caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora tem outros caminhos aí, tem vários caminhos que levam ao Pai, vários santos, etc., atalhos, né? E começa a haver um bombardeio nisso. Uma vez que ele contaminou a doutrina pura e verdadeira da palavra de Deus, ele vai injetar agora um veneno, mais letal ainda, destruição, morte. Vai fazer exatamente aquilo que ele faz ao longo da história, roubar, matar e destruir. Só que agora usando o nome de Deus, usando o nome usando o nome do próprio Deus, porque ele contaminou a estrutura religiosa. O que vai acontecer? Olha só o que vai acontecer na história. Vai começar ali com a Inquisição, né? Começa com as cruzadas, no ano de 1095, começa com as cruzadas, com a queda do Império Romano, 476 depois de Cristo, vai começar a nascer algo chamado sagração. Algo aparentemente muito bem tranquilo, muito respaldado na Bíblia, afinal de contas, os reis precisavam ser consagrados, ungidos pela igreja. A igreja só a igreja tinha legitimidade para sagrar. Em contrapartida, os reis precisavam e dependiam do prestígio da igreja para poder governar. Houve um casamento ali, poderes políticos e religiosos, Satanás aprendeu esse segredo ao longo da história e começa agora a lançar uma contaminação. O que acontece nesse cenário? Surgem aí as cruzadas, porque eles vão ungir e sagrar também cavaleiros. Esses cavaleiros vão começar a matar, a destruir, a acabar com vidas, usando para isso o nome de Deus. Né? Quem eram os inimigos? Os muçulmanos que não aceitavam a imposição de um cristianismo contaminado a fio de espada. Depois, começa a vir a Inquisição, do século XII ao século XIX. Lá, quantos anos de engano? Quantos anos Satanás levou de engano? Eles achavam que estavam fazendo a coisa certa, que estavam no caminho certo, mas estavam no caminho errado. Do século XII ao século XIX, um Papa, Inocêncio IV, assina um documento chamado Ad Extirpanda, e diz que os hereges deveriam ser esmagados como serpentes diabólicas. E ele começa a deflagrar aí o Tribunal do Santo Ofício. A igreja tinha o poder de sentenciar, matar qualquer pessoa acusada de heresia. Tinha poder de Estado. O que acontece? Lançaram até na época, tinha um manual, Maleus Maleficario, também conhecido como Martelo das Bruxas. Esse manual, Maleus Maleficario, foi desenvolvido por 2 frades, por volta do ano de 1600, e eles, através de depoimentos sob tortura, né, desenvolveram um manual que identificava um bruxo. Então, por exemplo, você tem um gato preto em casa, logo, você é bruxo, simples assim. Né? Você é canhota, varreu a casa com a mão esquerda. Opa, é feiticeiro, com a mão esquerda não, é contra Deus, vai para a fogueira. Na dúvida, amarrava uma pedra, jogava no lago. Morreu, puxa, coitado, era inocente, vamos rezar uma missa. Escapou, é satanista, vai para a fogueira. Não tinha como escapar. Desenvolveram métodos de tortura bárbaros. Né? Havia um negócio, uma roda de despedaçamento, amarravam as extremidades do corpo numa roda, giravam por manivelas, despedaçavam o corpo, jogavam chumbo derretido na boca e ouvido da vítima, né? Faziam coisas hediondas. Ali havia uma donzela de ferro, que é o Iron Maiden, né? Mesmo o nome do conjunto de rock lá. Era um sarcófago de metal que tinham lâminas, quando fechavam, retalhavam o corpo. Tudo isso feito em nome de Deus, né? Mas era o diabo que estava fazendo, roubando, matando, destruindo, usando o nome de Deus, uma vez que ele levou uma contaminação, ele contaminou a doutrina pura e verdadeira da palavra de Deus. E reparem uma coisa, nós estamos num cenário aqui de batalha espiritual, não é? É uma luta contra o mal, mas é uma batalha espiritual que leva a nada a lugar algum. Ele está roubando, matando, destruindo, usando para isso o nome de Deus. Usando para isso o nome de Deus. Hoje nós estamos vendo o cenário sendo montado aí. O cenário está sendo montado para a vinda do anticristo. O satanismo está se preparando para isso. Nós vemos vários subterfúgios, eles aprenderam, lá desde o Antigo Egito, né? Haviam 2 deusas tutelares no Antigo Egito, uma tal de Naja Vadjet, uma tal de Nequebete. Essa Nequebete, que ela tinha uma coroa branca, era chamada desde o Antigo Egito de Senhora dos Céus, termo familiar para nós hoje. Satanás aprendeu um segredo, ela era um espírito territorial pleno, né? Era adorada em toda a extensão territorial do Egito. E olha que coisa interessante, ela era uma mulher.
Então ela não tinha chifre, não tinha rabo, não tinha tridente, não tinha nada assim que pudesse remeter nela alguma coisa maligna. Né? Aí o que acontece? Satanás aprendeu um segredo. Se ele se apresentar na forma feminina, é muito mais fácil ele receber adoração, muito mais simples. Né? Ele vai receber adoração na forma feminina, porque entra no inconsciente coletivo que a maternidade, mãe, maternidade, que cuida, que amamenta, que gera, que protege, não vai me fazer mal. Entrou no inconsciente coletivo, então ele se apresenta na forma feminina. A maior parte das deidades do mundo inteiro são femininas, né? Satanás aprendeu esse segredo. Os deuses brasileiros, Iara, Aparecida e Iemanjá, não é por acaso também não. Ezequiel 22, de 26 a 30. Esse texto é tão contemporâneo. Diz assim: os seus sacerdotes violentaram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e os meus sábados escondem os seus olhos. Assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada, profetizando vaidade, adivinhando-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor lhes tivesse falado. Ao povo da terra oprimem gravemente, e andam roubando e fazendo violência ao pobre e ao necessitado. E ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não as destruísse, porém a ninguém achei. A diferença para esse momento da história, desse texto, é que nesse momento da história, eu tenho plena certeza que Deus está encontrando-se muitos homens e mulheres valentes que estão dispostos a estar na brecha. Estão dispostos a estar na brecha ali para fazer diferença. Né? Hoje você não está aqui para ouvir uma história, você está aqui fazendo parte da história. Deus está trazendo você a fazer parte da história. Nós somos privilegiados, uma geração privilegiada. Os sinais estão à nossa volta aí, mas esse tipo de situação acontece há quanto tempo? Quantas vezes Satanás não lançou semente de engano? Quantas falsas batalhas espirituais ele não utilizou? Na Inquisição, nas cruzadas. Quantas vezes ele não enganou o homem, afastado de Deus, usando pouco do seu cérebro, acreditando que ele estava adorando a um verdadeiro Deus, mas não era Deus, era um demônio? Quantas vezes ele se apresentou na forma feminina para receber adoração, templos, sacrifícios, quantas coisas ele estava recebendo? Ele continua fazendo isso nos dias de hoje, ele quer te afastar da verdade. Vamos chegar a um ponto importante aqui. João 8:32. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está diante dos teus olhos, está na palavra de Deus. O que o adversário vai procurar fazer? E daí a grande dificuldade de ministrar esse seminário. Porque esse é o âmago, né? É o segredo que o adversário não quer que você saiba. É o âmago. Êxodo 25. Quem aqui já ouviu falar na maldição hereditária? Levanta a mão. Todo mundo, né? Quem já ouviu falar na bênção hereditária? Levanta a mão. Pouca gente, né? Na bênção hereditária. Pouca gente na bênção hereditária. Vamos ver o que a Bíblia diz. A verdade está aqui, ó, diante dos seus olhos, mas nem sempre o inimigo vai permitir que você enxergue. Vejam só. Êxodo 25. Visito a maldade ou a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Né? Uma afirmação. Então, a maldade, iniquidade aqui no contexto é o pecado consumado. Você vai ter mais evidências disso, visitando depois outros textos. Êxodo 34:7, Salmo 51:5, Provérbios 10:23 e Zacarias 5:6. Evidências aí do pecado, iniquidade como sendo pecado consumado. Só que aí continua, é o mesmo texto, está debaixo do mesmo contexto. Não tem ponto, continua a frase. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Que interessante, né? Deus, ele quer te abençoar 1000 vezes e te amaldiçoar de 3 a 4. E você retém, 3 a 4. Transforma isso em percentual matemático. Deus, ele quer te abençoar 99,6%. E te amaldiçoar talvez 0,4%. Você não dá nem 0,5%, mas você reteve maldição. Maldição oprime, né? É legal ele jogar maldição sobre você. É legal que você acolha essa palavra. Muito bom para o inimigo. Mas não é interessante mostrar que o Deus, ele tem a intenção de te abençoar 1000 vezes mais. Nosso Senhor é um Senhor de bênção, não é um Senhor de maldição. Porque quem visita aqui é Deus. Não é o diabo que visita, quem visita é Deus. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de bênção. Ele vai visitar aonde tem pecado, onde existe o pecado ali. Ele precisa de um hospedeiro. Satanás, ele precisa de um hospedeiro para agir. Vamos continuar e vamos entender isso um pouquinho melhor.
Vamos fazer aqui um paralelo com a história, para você poder entender melhor o que nós queremos dizer, depois nós vamos voltar para a teologia. Durante um período, isso é um fato real que aconteceu na história, um fato notório, aconteceu na história mundial. Entre o século XVIII e XIX, surgiu uma teoria chamada teoria microbiana das doenças, que era associada aos miasmas. Miasma é uma palavra que vem do grego, quer dizer impureza ou mancha. Acreditava-se, então, através da medicina antiga, de Galeno, Aristóteles e tudo mais, que haviam ali 4 elementos, né? Ar, terra, fogo e água. Haviam 4 pontos cardeais, existem, né? Norte, sul, leste e oeste. 4 etapas da vida: infância, adolescência, juventude e maturidade. 4 estações do ano: verão, outono, inverno, primavera. 4 humores, que eram os responsáveis pelo seu estado físico: sangue, bilis negra, bilis amarela e a fleuma. Fleuma é um fluido seroso entre os tecidos do corpo, intercístico. Então, quando havia o desequilíbrio de algum desses humores, né, e alguma desses líquidos do corpo, acreditavam-se que promoviam doenças. No entanto, a teoria dos miasmas, ela vai um pouco mais complexa. O que eles acreditavam? Os miasmas, essa teoria dos miasmas, que ficou entre o século XVIII e XIX, dizia o seguinte, que havia, onde havia mau odor, né, haviam micro-organismos, e esses micro-organismos causavam doenças. Então, os micro-organismos habitavam locais onde haviam odores ruins. Inclusive, a terminologia malária vem dessa época, vem de mau ar, mau área, né? Ar ruim, ar contaminado. Então, locais onde tinham um odor muito desagradável, como pântanos, charcos, corpos em decomposição, essas coisas, eles acreditavam, então, que aquele mau odor exalado daquela região, no local, aquilo ali poderia estar carregado de contaminações. Quando você respirava aquilo, você ficava doente. Como eles não conheciam ainda a causa de muitas doenças, então o objetivo era a prevenção, tinham que prevenir ali. Começaram vários médicos e cientistas do mundo inteiro fortaleceram essa linha dos miasmas. Alguns autores medievais europeus, dentre eles um tal de Isidoro de Sevilha, ele deixou claro, né, que toda doença vem através do ar corrompido, né, vinha pela podridão de vapores corrompidos, malignos ali, causava a doença. Aí veio um pensador islâmico, né, também que veio a favor disso, um tal de Avicena. Ele escreveu um livro chamado Um Cânon da Medicina, e esse Cânon da Medicina dizia o seguinte, que não incentivava você a tomar banho. Não, banho você pode, é muita umidade, uma pessoa úmida vai ficar cheirando mal vai ter doença, não pode. Olha, e não incentivava a comer alimentos úmidos. Logo, se você comer melancia, melancia você vai apodrecer se comer melancia. Não pode. Acreditavam nisso, e isso daí era a medicina da época, né? Eles acreditavam plenamente nisso. Então eles começaram a fazer sistemas para corrigir o ar, né? Purificar o ar. Então o ar, para ficar mais cheirosinho, começaram a pulverizar ele com incenso de sândalo, mirra, bálsamo, cânfora. O incenso, né, já era utilizado no Oriente para os espíritos, né, questões religiosas, mas agora está sendo utilizado para purificar o ar, para corrigir o ar. A Europa, na Idade Média, né, a França, por exemplo, era um continente sujo. Hoje a gente tem ideia, França, glamour, cidade de luz, mas na Idade Média era um continente sujo. Pra vocês terem uma ideia da coisa, nas casas não haviam banheiros, não existiam banheiros em casa. Então as pessoas faziam os dejetos em potes e arremessavam esses potes pela janela. Imagina só a coisa, né? Arremessavam pela janela. Então o negócio, eu acho que dessa época fizeram a sombrinha também, porque passar embaixo de uma janela é perigoso, né? E o negócio era complicado. E foi a tal ponto, né? E isso foi retratado por muitos pintores da época, vários quadros retratavam essa questão da época também. E chegou a um ponto que houve um decreto real, em 1780, que dizia que era proibido jogar dejetos pela janela, né? Tentando com isso limitar um pouco a coisa. Mas a questão dos miasmas continuava. Interessante que essa questão de associar banho não sendo algo tão bom, quando começa ali na França, na Idade Média, até hoje a gente vê um resultado disso, né? Então, existem muitos, claro que não são todos, mas existem muitas pessoas na Europa que ainda têm essa cultura, né? Banho de vez em quando. Um pastor amigo nosso teve, na França inclusive, né, viagem enorme e tal, chegou suado, cansado, pediu ali, deixa eu tomar um banho, né? Deram uma toalhinha de rosto para ele. Banho, lavar o rosto, a mão chega, para quê? Aí o que fizeram? Desenvolveram perfumes, né? Os perfumistas da época, como você não podia tomar banho, não era bom, banho podia causar doença, os perfumistas da época desenvolveram frascos, potentes perfumes, para disfarçar os odores do corpo. Daí nasceu a fama da França de perfume, até nos dias de hoje. O que é isso? Se a gente olhar, esse tipo de comportamento social é hoje interpretado por antropólogos, cientistas sociais, como memes.
né, os memes, ou alguma coisa que foi memetizada. O meme, na verdade, ele é um comportamento, ele é um padrão. Não é um vírus, uma contaminação física, mas é um comportamento, é um padrão que ele passa de geração para geração. Né? E a gente vê reflexos disso até nos dias de hoje na cultura francesa. Passa de geração para geração. Você vê muitas vezes isso dentro do segmento do catolicismo. Eu sou católico por quê? Porque minha avó também é. Por que você acende vela? Eu vi acendendo. Então você imita um padrão, imita um comportamento. E a gente começa a passar isso de geração para geração. O caso do ovo de Páscoa, Papai Noel, vai passando de geração para geração. Isso é um meme. Isso foi absorvido pela indústria de propaganda e marketing e é utilizado por muitas empresas para associar o produto à marca. Tem muita empresa cujo produto é associado à marca que fazem isso graças a técnicas de propaganda para tentar lançar essa espécie desses memes, né? É um vírus no consciente da população. Começa a girar um comportamento, é um padrão. E muitas vezes esse comportamento começa, quando entra na igreja, quando entra na sua vida, na sua casa, transforma crentes mornos, frios. Né? Você pega a água, tá vendo? De novo, a água aqui como elemento da verdade. Água quente, ela faz chá, faz café, né? É bom. Água fria, você pode matar sua sede, mas a água morna não é legal nem de você beber. Ela não tem fim, não existe finalidade para ela, né? A própria palavra diz que o morno, Deus quer vomitar. E esse tipo de comportamento muitas vezes produz crentes mornos. São feitos da mesma matéria química, né? Da mesma estrutura biológica, carne e osso, mas a diferença é a temperatura, a diferença é o estágio de fé que você tem. Quanto que você tem de fé com Deus ou não. Não seja crente bully, aquele crente de pouca fé, né? Seja um crente de muita fé. Temos que buscar essa fé, a fé que Josué teve, né? Para fazer a conquista ali, depois nós vamos voltar nesse ponto. Hoje nós estamos vivendo um momento da história onde, com tanta tecnologia que nós temos, tanto ápice tecnológico que achamos que sabemos todas as coisas, não existem próteses para amputações da alma, né? Para honra, dignidade, integridade. Não tem próteses para isso. Enquanto o inimigo encontrar lacunas no nosso meio, ele vai inocular veneno. Basta um segundo para a serpente inocular um veneno no teu organismo e liberar as toxinas nela, do seu organismo. Né? Basta um segundo. Como é que Deus ele pode operar no ambiente sujo? Como é que Deus ele pode operar com a sua palavra, num congresso qualquer que seja, num culto, numa igreja, numa reunião de célula? Se no ambiente não há integridade, não há limpeza para Deus agir, tem que começar pelo seu coração, tem que vir de dentro para fora. Tem que tirar o pecado da raiz dentro da sua vida para fora. O campo de batalha aqui dentro. A gente visitando por esse Brasil, quantas vezes, né, a gente vende os livros ali, por uma opção nossa, né, uma direção que nós temos de Deus, eu pego o royalty da editora em livros. E aí eu revendo para os nossos irmãos a um preço mais barato para incentivar a compra de livro. O brasileiro lê muito pouco, né, porque o livro no Brasil é caro. Né, o brasileiro lê 1 livro por ano, é a média. O europeu lê 30 livros por ano. Dos livros que nós vendemos, uma grande parte é inadimplência. Irmãos que vão num congresso de batalha espiritual e compram um livro de batalha espiritual com aquele cheque Jesus, sabe qual que é? Ele voltará. Né? Falta integridade no nosso meio, né? Falta zelo. Como é que Deus ele pode operar no meio assim? Como é que Deus ele pode abençoar a tua igreja, teu ministério? Você usa um programa pirata ali, como é que vai poder abençoar? Dá a César o que é de César, né? Vamos ser íntegros, você quer que Deus ele te abençoe, quer que as bênçãos do Senhor te sigam? Então tem que estar no centro da vontade de Deus, Deuteronômio 28, aí as bênçãos vão te seguir, senão você vai se tornar um alvo fácil na direção de Satanás aí. Voltando à questão dos miasmas, né? Essa questão começa a trazer ao longo da história, os miasmas ali, aquilo para eles era verdade, né? Onde tinha mau cheiro, haviam doenças, fechou. E muitas vezes o inimigo ele procura criar o quê? Manter a chama da heresia acesa. O Satanás tem todo interesse. Se você entrou no caminho errado, ele vai trazer evidências do erro, para você continuar errado. Nós conversamos com muitos padres para desenvolver esse seminário. Todos afirmaram a mesma coisa para a gente. Teve um padre que eu admiro pela coragem, ele publicou uma matéria na revista Veja, afirmando que realmente o catolicismo absorveu aí o politeísmo, né, do romano, do Império Romano, para angariar um número maior de adeptos, né? Então eles assumiu isso diante da revista Veja, dizendo que foi uma estratégia ali para angariar um número maior de adeptos. Acabou absorvendo ali o politeísmo para o dia a dia, né? Vai até aparecer aqui a imagem para vocês, o politeísmo de um Deus só. Olha só o que ele vai falar aqui, ó. Os homens estavam acostumados a se relacionar com deuses, no plural. Foi a própria igreja quem estimulou esse caminho de mediação entre o homem e a crença cristã por meio da santidade, ou seja, emprestou o seu monoteísmo, uma característica politeísta, para angariar o maior número de adeptos. Então, isso aí um padre afirmou isso. E muitos afirmaram isso para a gente também.
Olha, realmente, nós sabemos que está errado, mas virou um dogma. O negócio ficou tão incrustado na cultura do povo, do mundo, que não tem mais como mudar. E olha quanto dinheiro que isso não traz. Né? Imagina um investimento que não tem por trás disso, não tem ideia. Né? Existe toda uma estrutura que é planejada para isso, não tem mais como mudar, virou um dogma. Né? Ficou uma coisa incrustada na cultura. E é passado de pai para filho, né? Uma atitude comportamental. E é claro, ritual do exorcismo, né? Você vê ritual do exorcismo no catolicismo, conversamos com um padre exorcista. Aí eu falei para ele, escuta, mas o demônio tem medo de água benta? Ah, tem, você joga água benta, o demônio se contorce e tal. Não sei, ele não está nem aí para água benta. Ele finge, o demônio ele pode até mesmo se disfarçar como um anjo de luz, ele pode fingir. Ele é especialista na arte do engano, enganou até mesmo os anjos. Então ele finge, ele cria uma ilusão, ele finge que aquela água benta está fazendo efeito, ele finge que ele tem medo da cruz, porque aquilo não funciona, mas ele mantém a chama da heresia acesa. Quer ver outro exemplo? Pílulas do Frei Galvão. Sabe o que é aquilo? É um pedaço de papel. É um papelzinho, é uma frase que tem em latim, dobra pequenininho, você engole o papel para ser curado. E tem gente que foi curada. A gente foi curada com isso. Sabe, porque você canonizar um santo é necessário ter um laudo médico para validar milagres e tudo mais. Não é uma coisa aleatória, não. Existe todo um planejamento por trás, é extremamente criterioso. Aí o que acontece? Você tem um laudo médico, valida, houve cura. Demônios podem causar doenças, né? Podem causar. E eles também, para validar o engano, podem tirar doenças para validar o engano. Quando fazia parte do engano, eles faziam isso muitas vezes. Podem causar doença e podem tirar a doença para validar o engano. O inimigo vai procurar fazer isso, usa e vai validar. Você entrou no caminho errado, ele vai trazer evidência para que você crie uma ilusão que você está indo no caminho certo. Não foi isso que aconteceu nas cruzadas? Anos, séculos ali, achavam que estavam no caminho certo. 200 anos achando que estão fazendo a coisa certa. E na Inquisição, do século XII ao século XIX, séculos achando que estão fazendo a coisa certa, mas estão no caminho errado. Satanás procura criar, fazer com que você se desvie das veredas da justiça da palavra de Deus. E os miasmas foi assim também. Aí eles acreditavam que tudo então, todo o local que tinha mau cheiro, era então causava ali as doenças. Em 1860 vão surgir aí os primeiros estudos de Louis Pasteur, né, que viveu em 1822 a 1895. Em 1870, Robert Koch também começa a ampliar esses estudos, começa a irromper mais coisas. E chegar à seguinte conclusão: realmente fechou. Todas as doenças são causadas por maus odores. Existem os micro-organismos, né? Isso promoveu o movimento higienista. Nessa época também desenvolveram desbactericidas, né? No caso da água sanitária, que era utilizada nos esgotos também, melhorar a ventilação nas prisões, navios. Isso, claro, diminuiu as doenças. E eles acreditaram, então, como teve um resultado, então acertamos o alvo e fechou. Aquilo para eles era absoluto. Todas as doenças vinham por mau cheiro e eram causadas por micro-organismos, né, que estavam em locais onde havia mau cheiro. Fechou a questão. Acreditaram naquilo como sendo a verdade absoluta. E olha só o que acontece. Fim do século XIX, início do século XX, surge uma grande peste, mais uma praga, chamada beriberi. Hoje nós sabemos que o beriberi é uma doença causada pela deficiência de vitamina B. Mas naquela época não sabiam disso. Achavam que o vírus era causado, a doença era causada por um vírus. E virou uma corrida, né, mundial, cientistas do mundo inteiro tentando descobrir o segredo. Né? Qual é o vírus? Qual é o vírus? Você acredita, meus irmãos, que encontraram o vírus que nunca existiu? Eles estavam tão obcecados em achar uma solução para aquela situação, uma vez que a verdade já estava fechada, né, que eles encontraram um vírus que nunca existiu. Dentre eles, um brasileiro, João Batista Lacerda. Ele nascido no Rio de Janeiro, em 1846, ele foi diretor do Museu Nacional de Antropologia. Na sua época, era considerado um brilhante cientista. E não foi só ele publicou um artigo em 1883, onde ele descrevia o Bacillus beribéricos. Ele descobriu o bacilo, né? Ele descobriu o bacilo. Mas não foi só ele, não. Teve mais também outros dois no Japão, Ogata Masanori e Wallace Taylor no Japão, em 1886. Cornelissen e Sugenoya, na Índia, também descobriram em 1886. Outro cientista, em 1887, um tal de Cornelius Pettenharing, na Índia, também descobriu, e mais um alemão, descobriram. Cientistas do mundo inteiro descobriram um vírus que nunca existiu. Claro que o vírus era diferente. Você veja, quando você acha que está num caminho e traz evidências daquilo ali é verdade, você pode cair num engano tão grande. Eles achavam que estavam certos. Eles pereceram e com eles o povo. Pereceram juntos, porque eles estavam ensinando aquilo que eles acreditavam como sendo verdade. Satanás ele procura fazer a mesma coisa. Procura te desviar do caminho da verdade de Deus. Lançar uma dúvida aqui, uma semente ali, uma coisa colar e começa a desviar. Um outro exemplo aqui para utilizar, só para fechando essa questão, só para finalizar a questão dos miasmas. Como é que encerrou essa história? Em 1910, eles começaram a observar e viram que as galinhas, naquela época a galinha comia arroz, né? E viram que a galinha comia arroz polido, né, sem casca, ficava doente.
E a galinha que comia arroz com casca, integral, rico em vitamina B, não tinha doença. Achava então que o arroz integral, arroz com casca, tinha alguma substância que matava o vírus. Então, em 1910, incentivaram o consumo de arroz integral. Mas ainda não tinha a solução. A vitamina B depois só foi isolada em 1936. E aí sim, descobriu que era apenas deficiência de uma vitamina, não era um vírus. Outro caso de Galileu. Galileu também achava ali, quando a Terra tinha a teoria geocêntrica, ele pega e fala, não é mais o geocêntrica, né? A Terra não é o centro, ela orbita em torno do Sol, é a heliocêntrica, né? Quase ele foi morto, quase vai para a fogueira. Jesus vem e diz para o sistema religioso da sua época, olha, isso aqui que vocês estão ensinando está errado, vocês são hipócritas, raça de víboras, não está certo, vocês estão fazendo rituais que não levam nada a lugar algum, isso não está certo. A verdade é essa. Qual que acontece? Crucificam Jesus. Satanás não quer que a verdade seja descortinada, porque a verdade liberta, a mentira aprisiona, né? Mentira aprisiona. Outro exemplo que eu quero utilizar é a questão da geração espontânea. Durante muito tempo acreditou-se que a geração espontânea era uma coisa assim que acontecia, era fato. Então eles observavam, né, desde a época de Aristóteles, né, 384 a.C., eles observavam os seres ali que nasciam aparentemente do nada, nasciam do nada. Então eles acreditavam que era assim que funcionava. Mesmo os seres mais complexos, claro, seres maiores observavam, tinham relações sexuais, mas seres pequenos, eles não sabiam como era o sistema reprodutor, então achavam que nasciam por geração espontânea. Alguns até maiores, como a enguia e a tainha, eles não descobriram órgãos reprodutores, então eles acabaram interpretando que também nasciam por geração espontânea. Na verdade, o sistema reprodutor da enguia é extremamente complexo, foi desvendado lá pelo século XX, final do século XX. Aí, eles acreditavam, e aquilo ficou fechado, né? Começaram, então, a fazer algumas experiências. O tal de Francesco Redi começou a fazer a primeira experiência em 1626, fez a seguinte experiência, pegou frascos, né, cobriu com gás e colocou carne dentro. E colocou carne fora dos frascos sem estarem cobertos. Aqueles que não estavam cobertos, mosca vinha, depositava os óvulos eclodiam, saíam larvas. Percebeu-se, então, puxa, não é geração espontânea, são larvas das moscas ali que eclodiram, popular berne, né? Eclodiram ali. Então, não é geração espontânea. Só que aí vem um outro cientista, um tal de John Tuberville, e ele fez uma outra experiência. Ele pegou caldo de carneiro, gordura, vedou o tubo com cortiça e aqueceu, o que ele denominou até o cozimento de um ovo, né? E esquentou no fogo até o cozimento de um ovo, né? Talvez 10 minutos ali. Ele chegou então na conclusão que se houvesse algum ser vivo ali, ele iria morrer. Hoje nós sabemos que existem bactérias até mesmo na lava vulcânica, mas naquela época não sabia disso. Só que aí eles foram observar por microscópio e viram que existia seres microscópicos ali, que eles chamaram de animálculos, né? Então, continuava existindo. O que aconteceu? Entra um outro cientista, a discussão foi longa, entra um cientista tal de Leclerc. Leclerc lançou uma teoria chamada Teoria das Moléculas Orgânicas, onde ele diz o seguinte, que os seres mais complexos, né? Um cachorro morreu. Quando ele morre, ele vai ser aquecido pela energia solar, que vai ser o pneuma, ou éter, né? O quinto elemento, e aí vai promover gases. Esses gases, então, vão favorecer a composição de novos seres. Né? Os seres mais complexos vão originar seres inferiores daqueles a que foram gerados. Daí, aqueles bichinhos ali, os animálculos que eles viram no microscópio. Essa teoria foi apoiada posteriormente por Lamarck também. E ali, até então, estava fechando. E Lamarck ainda afirmou, a geração espontânea sempre existiu. Né? Começou desde o início da Terra. Sempre foi espontâneo. Ou seja, não existe o criacionismo. Deus não criou nada, não. Só que aí havia uma polêmica, né? E a Academia Francesa acabou, de Paris, em 1860, ela vai lançar ali um desafio, né? Ela oferece um prêmio de 2.500 francos a quem provasse ou não essa teoria. Louis Pasteur acaba provando essa teoria, faz uma série de testes livres de falhas e prova que a teoria não existe. Em 1862, ele ganha esse prêmio. E até hoje não se fala mais nisso. Agora, repare uma coisa, isso não é divulgado, né? Não é divulgado. Porque se divulgarem isso abertamente, vai favorecer o criacionismo. Favorece o quê? Que Deus fez todas as coisas. Mas não é interessante citar isso. Então, omite essa informação, não deixa essa informação vazar, não. Vamos deixar aquela dúvida no ar, vamos deixar a dúvida. Mas o fato é que nunca, nos dias de hoje, os cientistas conseguiram reproduzir em laboratório nem sequer uma bactéria. Não se faz nenhuma bactéria em laboratório. Quantos experimentos fizeram, tentaram reproduzir em balões de ensaio a atmosfera terrestre, suposta atmosfera terrestre, há milhões de anos atrás, amônia, etc., metano, e aí não fazem nenhuma bactéria. Hoje, estamos há anos-luz uma inteligência artificial de mais de 30 milhões de espécies que existem na Terra. Somente o homem desenvolveu um cérebro capaz de se comunicar, desenvolver escrita, né? Como é que um cérebro extremamente complexo como o nosso
poderia ser desenvolvido assim por geração espontânea, né? Deus criou, né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Essa é a verdade. Mas é claro que o inimigo não quer que você saiba disso. Então ele vai lançar uma semente de dúvida. Isso não é divulgado. Eu lembro que eu vi uma matéria algum tempo atrás que o Japão fez agora um robô que consegue subir escadas. Foi um fenômeno. O robô sobe escada e pegou um ovo ainda. Puxa, que coisa. Meu filho faz isso desde os 2 anos de idade. Né? Então nós somos muito distantes de uma inteligência artificial, né? E Deus faz as coisas perfeitas. Mas o inimigo não quer que todas as informações cheguem até você. Há um livro, ele foi lançado original em alemão em 1999. O nome dele é O Anticristo, o Poder Oculto por Trás da Nova Ordem Mundial. Diz assim um trecho desse livro na página 39. O que o público realmente precisa saber, isso nunca lhe é dito. John Seiton, durante muito tempo chefe do pessoal do New York Times, disse a seus colaboradores em um discurso de despedida: não há nada disso que se chama de imprensa livre. Vocês sabem, eu também sei. Nenhum de vocês se atreveria a expressar com sinceridade suas opiniões. Somos simples ferramentas nas mãos de homens ricos que atuam por trás dos bastidores. Somos marionetes. Eles movem os cordéis. Nós dançamos. Nossos talentos, nossas possibilidades, nossas vidas são propriedades desses homens. Somos meras prostitutas intelectuais. Claro que isso daqui não chegou ao conhecimento das grandes massas, né? Saiu num livro que também foi proibido aqui no Brasil. Então tem muitas coisas à nossa volta. O inimigo, ele sabe que se você vê alguma coisa e você não tiver uma explicação clara através da luz da palavra de Deus, você pode elucubrar e criar uma explicação paralela. Foi o que aconteceu com os miasmas, com a geração espontânea, que aconteceu ao longo da história. Ele sabe que se você vê alguma coisa e você não tiver uma explicação pela palavra de Deus, aquilo ali pode ganhar corpo, né? E pode virar uma lenda, a lenda vai virar um mito, o mito vira um dogma, e aí é difícil de você quebrar o negócio. Então vamos ver algumas lendas, né, que estão permeando o nosso meio aí, que muitas vezes o inimigo quer formar essas lendas como verdade. Uma delas diz o seguinte: palavra tem poder? Tem poder, claro. Mas tem poder à medida que você der poder a elas. Uma vez eu ouvi um ditado que diz o seguinte, que um barquinho ele só afunda se você permitir que a água do oceano entre dentro dele, né? Por menor que ele seja, diante da imensidão do oceano, só afunda se a água entrar dentro dele. Então a palavra só vai ter poder se ela entrar no teu coração, se você der abrigo a essas palavras, né? Se você não der abrigo, elas não vão ter poder na sua vida. Pegar alguns exemplos aqui. Davi, ele vai escutar palavras contundentes do seu irmão mais velho ali, Eliabe. Bem conheço a sua presunção e a maldade do teu coração. 1 Samuel 17, 28. Olha o que ele diz ali para Davi: conheço a maldade do teu coração, a sua presunção. E Davi era homem segundo o coração de Deus. Ele não se abala com isso, não mostra que ele ficou abalado, ele não se importa, ele sabe quem ele é para Deus. Então não importa o que digam de você, o que importa é o que você é para Deus, né? Você é chamado amigo de Deus, você é mais do que vencedor, é isso que importa. Não importa o que digam a seu respeito, não, importa o que você é para Deus, isso sim. Mas o inimigo muitas vezes vai tentar, se essa palavra entrar no teu coração, aí você afunda. Veja Paulo, quantas vezes Paulo não foi acusado pelos falsos irmãos, a quem ele mesmo se reportava como sendo falsos irmãos, dizendo que ele não era convertido, que ele não estava fazendo as coisas com a bênção dos outros apóstolos, uma série de calúnias levantadas contra ele, dividindo as comunidades, semeando confusão, até mesmo escrevendo cartas falsas como se fossem Paulo. Paulo também não mostra abalo, ele mostra, claro, um descontentamento com aquilo, mas não se abala com aquilo. Jesus, acusados pelos fariseus do seu tempo, inclusive de ter parte com o próprio Belzebu, que é absurdo, né? Mas também não mostra abalo. Agora, se você der abrigo, aí a coisa funciona. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso de Noé, que vai amaldiçoar ali seu neto, né? Quem o vê? Ver a nudez do pai naquela época era um desaforo, né? Era uma coisa escandalosa. Quem o vê nu ali foi o seu filho, Cão. Mas ele amaldiçoa Canaã, vai amaldiçoar Canaã. Por quê? Mais uma coisa contraditória. Por que amaldiçoou o outro e não ele, né? Poxa, mas esse tipo de coisa acontece no nosso dia a dia. Vai dizer que você nunca escutou isso da sua mãe. Eu escutei da minha várias vezes. Quando você crescer, você vai ter um filho tão mal criado quanto você vai ver o que é bom. Você vai sentir na pele o que eu vou estar sentindo, né? É uma espécie de maldição, ela está transferindo, né? Então, era alguma coisa talvez comum. Se a gente pegar um texto fora de contexto, vamos utilizar aquilo de pretexto, né? É claro que naquela época a maldição era seguida também de atitudes, não eram meras palavras. Aquilo entrou fundo no coração de Canaã, que veio gerar depois os cananeus, inimigo dos hebreus. Mas se você não der abrigo, não vai entrar. Então, muito cuidado em pegar texto da Bíblia fora de contexto para usar de pretexto. Pegar, por exemplo, o livro de Salmos. O livro de Salmos são palavras do homem para Deus, não são palavras de Deus para o homem, né? Uma vez um amigo meu falou: eu estou muito invocado com o meu vizinho. Meu vizinho fica fazendo festa, barulho até tarde, e eu vou lançar uma maldição nele. Abri a Bíblia e falei: Senhor, me dá uma sentença. E abriu no livro de Salmos, Salmos 140, 10. Caiam sobre ele brasas vivas.
e sejam lançados no fogo, em covas profundas, para que não tornem a se levantar. Né? Então imagina, se você pegar esse texto fora do contexto, usar de pretexto, pronto, você já está amaldiçoando todo mundo. Ah, Deus faz que meu vizinho tenha 2 dentes, um para doer muito, outro para abrir lata. Pronto, né? Aí você começa a lançar maldição em todo mundo, né? O que o inimigo vai encontrar? Em vez de falar em maldição hereditária, vamos começar a renomenclaturar isso para o pecado hereditário. Né? Vamos começar a pensar de maneira diferente. Pecado hereditário. Porque o pai é um modelo para o filho, ele é um referencial para o filho. Então, um pai que é tabagista, que fuma, vai ter a tendência de ter um filho tabagista, ter uma predisposição, porque ele está vendo um modelo referencial ali. Né? Um pai que é alcoólatra, que bebe, vai ter a tendência a ter um filho alcoólatra, e assim por diante, porque você está replicando um comportamento, a questão do meme, né? Está reproduzindo um comportamento. Isso foi provado, inclusive. Pais neuróticos, né? Que as neuroses são doenças cerebrais, a doença ela vai ser caracterizada quando exacerba. Então, pais neuróticos vão ter filhos neuróticos. Então, por exemplo, quem tem TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, aquele negócio, todo mundo tem em menor escala, que é você pegar, sair de casa, puxa, será que eu apaguei a luz? Eu acho que eu não desliguei o gás, a porta está aberta, e você vai lá checar. Então, isso aí é normal, todo mundo tem em maior ou menor escala. Quando isso vai muito grande, quando isso exacerba, aí entra na característica das neuroses. Quem tem os pais com TOC vão gerar filhos com TOC. Eu estava observando uma coisa dessa na minha casa. Eu tenho, assim, meio mania com limpeza, né? Então, onde eu trabalho, está tudo limpinho, arrumadinho. E aí, meu filho começou a observar isso. Uma vez eu entrei no carro e ele viu uma sujeirinha no vidro. Papai, não vou entrar nesse carro porque tem uma sujeirinha no vidro, tem que lavar o carro, não vou entrar aí. Estava todo preocupado. Falei, Senhor, eu preciso me policiar, né? Porque a criança está olhando, está vendo ali, né? E a gente tem realmente, aprendemos muito com as crianças, né? Aprendemos muito. E por isso que Jesus diz para nós sermos como as crianças, né? Temos que voltar àquele coração puro, aquele coração humilde. Em uma ocasião, eu tenho o meu devocional pela manhã, né, e à noite eu faço novamente junto com a minha família toda reunida. Uma vez nós estávamos orando juntos, e meu filho falou assim para a gente, escuta papai, Deus não fala com a gente não, a gente está falando aqui, mó tempão, ele não responde, né? Eu falei, não filho, Deus fala, mas por onde sai a voz dele? Né? Estava procurando uma caixa de som, alguma coisa. Eu falei, bom filho, Deus fala, mas um dia você vai entender isso, não dá para explicar agora, né? Aí ele ficou em silêncio, continuamos a orar, aí ele pega e interrompe a oração e fala, papai, eu já sei. Deus deve ser como ar, né? A gente não vê, mas a gente sente ele. Olha, Deus está aqui. Gente, abrimos o bocão, choramos. Aí ele vem a outra pergunta, por que vocês estão chorando? Sempre vai ter uma pergunta, né? A gente aprende muito aí com as crianças, né? Vamos voltar, então, ao prumo. Né? Qual é a base, então, da cura para a sua vida? Aonde vai começar a cura da sua vida? Quer seja espiritual, quer seja emocional, quer seja física, como é que começa? Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo muito pode em seus efeitos. Então, a sua culpa tem que ser confessada. Não está dizendo confessa a culpa do pai, da mãe, da tia, da avó. Não está escrito isso, embora você possa confessar. Não há problema. Não há uma contraindicação, não vai fazer mal algum. Eu fiz isso no meu processo de libertação também. Não estou invalidando nenhuma doutrina nesse aspecto, muito pelo contrário, estamos dando uma informação complementar. Funciona? Ok, não vamos questionar isso, mas não vai funcionar se não tirar o pecado do seu coração. Tem que tirar do teu. Às vezes a gente fica preocupado em confessar o pecado de todo mundo, esquece o seu. Pequeno detalhe, né? Esquece o seu, pronto, é ali que o diabo vai entrar. É ali que ele vai entrar. Provérbios 28:13. O que encobre suas transgressões. De novo está falando, é a sua, não é do pai, da mãe, do vizinho, do avô. Né? As suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessam e deixam alcança a misericórdia. Então a condição para você alcançar a libertação, a cura, a vida em abundância, comece em tirar o pecado do seu coração, o maior campo de batalha. Isso o inimigo não quer que você saiba, ele joga uma cortina de fumaça, te desvia para um caminho, para o outro, e muitas vezes traz evidências para manter a chama da heresia acesa. Eu lembro que uma vez chegou a nós uma história de uma jovem que estava sendo num processo de libertação, e o demônio canalizava, ela gritava para um lado e para o outro, e aí numa das vezes o demônio não ia embora, me confessou, já tinha confessado lá os pecados dos familiares até o século XVII, não tinha resolvido nada. Aí houve uma ocasião, Deus deu discernimento para aquelas pessoas que estavam ministrando, e falou, ela não confessou o pecado dela. E ela pega e confessa, no momento de lucidez, ela se quebranta, é verdade, eu matei, eu fiz um aborto. Ela fez sexo consensual com o marido dela, casada, mas ela achava que ela era jovem demais para ter uma criança, então ia prejudicar o corpo dela. Então ela não quis e matou a criança ali, fez um aborto ali na farmácia, comprou medicamento. E ninguém sabia, mas Deus sabia, os olhos de Deus estão em todo lugar. E o demônio também sabia por aquela fenda, por aquela brecha que o demônio estava agindo naquela vida. Uma vez que foi confessado aquele pecado, acabou a manifestação demoníaca ali.
É isso que o inimigo quer que você faça, né? Quer que você deixe de confessar o seu pecado. E às vezes o pecado é tão sutil, né? A Bíblia nos fala que Jesus veio por amor a mim e amor a você. E veio para trazermos uma vida em abundância. E o diabo quer roubar essa vida em abundância. Vamos conhecer um pouco melhor a respeito dessa questão de maldição ou não maldição. Maldição ou bênção hereditária. Os discípulos certa vez perguntam ali para Jesus, João 9,2, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Ora, seria natural inferir aqui que os discípulos estão fazendo uma pergunta para Jesus, que eles convivem com Jesus, então eles estão aprendendo alguns preceitos. Mas embora essas páginas da sua Bíblia estejam aqui no Novo Testamento, o tempo histórico não remete ao Novo Testamento. O Novo Testamento ele vai ter início com a crucificação de Cristo ali, né? Esse é o cálice da nova aliança, o meu sangue derramado por vós, Lucas 22:20. Ou seja, a partir daí começa a nova aliança, a partir daí começa efetivamente o Novo Testamento. A graça, o Espírito Santo começa a partir da crucificação. Os discípulos, claro, estão ainda pensando no Velho Testamento, nos conceitos ali do Velho Testamento. Então Deus ele deixou claro, visita a maldade, a iniquidade dos pais até terceira e quarta geração, mas Ele quer te abençoar 1000 vezes mais. Partindo por essa linha, nós podemos então conjecturar e inferir com facilidade que existe uma bênção hereditária, não é verdade? Isso é uma bênção. Deus ele quer abençoar 1000 vezes mais. Vamos ver na Bíblia se isso daí é verdade. Vamos validar tudo pela palavra de Deus. Então seria natural interpormos que uma pessoa que fez tudo correto, fez exatamente o que Deus mandou fazer, foi uma pessoa íntegra, justa, boa, vai ter filhos que vão herdar uma bênção hereditária. Deus quer abençoar 1000 vezes mais, essa é a lógica, né? Então vamos ver se isso realmente aconteceu. Vamos pegar o exemplo do profeta Samuel. Um homem justo, juiz, íntegro, ilibado. O que acontece com os filhos do profeta? 1 Samuel 8,3. Porém, seus filhos não andaram no caminho dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o juízo. Saíram do prumo e, com isso, não colheram a bênção hereditária. Não colheram a bênção. Para você ser um local de pouso da bênção de Deus, tem que estar no centro da vontade de Deus. Deuteronômio 28 diz isso. Você estando no centro da vontade de Deus, as bênçãos te alcançam. Hoje a gente vê o pessoal aí, os caçadores da bênção perdida. Tem gente correndo atrás, a bênção foi para lá, e bênção foi para cá, chuva de bênção ali, correndo atrás da bênção. Seja um alvo fácil, fica no centro da vontade, quietinho, e a bênção te alcança. Né? Então é simples, né? Seja um alvo fácil para Deus. Fica ali no centro que a bênção vai te alcançar. Nós vamos ver o exemplo de Davi, homem segundo o coração de Deus. Davi, homem segundo o coração de Deus. Terceiro filho de Davi, Absalão, nasceu por volta do ano 1000 a.C. Absalão era famoso pela sua beleza, pela sua vasta cabeleira. E o que acontece ali com Absalão? Ele deveria colher a bênção também. Ele é filho de um homem segundo o coração de Deus. E o que acontece? Não vai ser bem isso que ele vai acontecer. Ele vai assassinar um irmão, fica afastado da vida, fica 5 anos fugindo ali, 3 anos fica na casa de um avô. Davi o perdoa, ele volta ao palácio, fica mais 2 anos sem entrar na presença do rei, até que ele se reconcilia com seu pai com 36 anos de idade. O que acontece? Mesmo sendo perdoado, abençoado, o que ele faz? Começa a articular planos para usurpar o trono do seu pai Davi. O que acontece? Qual é o fim dele? Trágico. 3 flechas nas costas, enganchou ainda pelo próprio cabelo, enganchou nos galhos lá. O cabelo que tanto ele se envaidecia e tudo mais, foi um momento de tragédia para a vida dele. Vamos ver os filhos de Arão, né? O sacerdote Arão, Nadab e Abiú, seus filhos, fizeram fogo estranho perante a face do Senhor, fizeram o que Deus mandou fazer, não colheram a bênção hereditária. Então fica muito claro, pela Bíblia aqui, que a bênção ou a maldição vai depender muito da posição do seu coração. Se o seu coração estiver em Deus, estiver no centro da vontade de Deus, as bênçãos vão te seguir. Se não estiver, a maldição te segue. Porque maldição sem causa não encontra pouso. Precisa de um elemento. Quando eu fazia parte do engano, do satanismo, era fundamental, imprescindível ter uma base legal. Satanás tem 2 maneiras de tocar a sua vida. Ou ele vai tocar pela brecha, pela legalidade, ou ele toca com a permissão de Deus. Nesse caso, ele se torna uma ferramenta nas mãos de Deus para lapidar a sua fé. Foi o caso de Jó. Né? Jó, homem íntegro, justo, e no final do livro, Jó escreve, agora meus olhos te veem, eu só conheci de ouvir falar, que ele foi lapidado, fortalecido. Então vimos pela Bíblia que há algumas bênçãos, né, que se transformaram em maldições. Agora vamos ver o inverso. Uma maldição que se transformou em bênção. Toda a geração de Moisés pereceu ali no deserto. Agora, o que acontece? Por que eles pereceram? Porque havia uma legalidade ali, né? Eles estavam debaixo de uma maldição. Perderam a bênção de conquistar ali a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Perderam a bênção daquela conquista. Números 14, capítulo 14, versículo 29 a 31. Moisés dizendo ali,
Nesse deserto cairão vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados no recenseamento de 20 anos para cima, e que murmuraram contra mim. Então, aqui a legalidade é murmuração, aquela coisa, né? Deus não abençoa o murmurador, abençoa aquele que dá graças, né? Em tudo dá graças. Não entrareis nessa terra, a respeito do qual eu, levantando a mão, jurei que nela vos fazer habitar, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas vossos filhos, dos quais dizeis que seriam levados como presa, geração seguinte, eu os introduzirei nela, e eles reconhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão nesse deserto. Pesado escutar isso, né? Vocês vão morrer no deserto. Pesado. Aí o que acontece? Vem a geração posterior, geração de Josué. Pela lógica da maldição hereditária, eles estariam debaixo de uma maldição. Até terceira e quarta geração, essa aqui é a próxima geração, estão debaixo de uma maldição, não é verdade? Estão debaixo de uma maldição. Eles vão colher uma maldição. A tendência é essa, estariam debaixo de uma maldição. É a próxima geração, geração de Josué. Não estamos falando de uma pessoa ou uma família, mas são milhares de hebreus aqui, milhares. E o que vai acontecer? Josué vai preparar aquele povo para a conquista de uma promessa de Deus. Deus ele já tinha dado a promessa, mas você tem que conquistar a promessa. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você ganha algo, um kit bênção. Ganha conversão, perdão, a vida eterna, um novo nome, você ganha pela graça. Outras você tem que conquistar. A autoridade espiritual é uma delas. Conquista de promessa de Deus é outra também. Olha só o que Josué faz. Antes de conquista para a cidade, importantíssimo isso. Antes de ir lá bater perna, conquistar, sapatear, derramar óleo, olha o que ele fez. Josué 3,5. Santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A guerra começa pela santificação. A conquista de qualquer coisa na sua vida, quer seja espiritual, quer seja material, quer seja física, na sua cura física, emocional, espiritual, começa no seu coração, começa de dentro, por um processo de santificação que vem de dentro para fora, maior campo de batalha. E aí isso é bom de números, né? Em vez de 3,5, inverte ali, 5,3, Josué 5,3. Então Josué fez facas e pederneiras, circuncidou os filhos de Israel em Gibeal, Teralote. O que ele quer dizer com isso? Ele alinhou toda aquela geração com o preceito da palavra de Deus. Estamos na lei aqui, já estavam debaixo da circuncisão, né? A aliança que Deus havia feito com Abraão, Isaac e Jacó, cujo externo dessa aliança era a circuncisão. O que acontece? Eles buscaram uma santificação, alinharam com os preceitos da palavra de Deus, estão alinhados, né? Não estamos mais na lei, estamos na graça, mas ainda há sim uma mortificação da carne, dizer não, né, para aquilo da sua vontade, dizer sim para a vontade de Deus. Isso não é fácil, é capacitação do Espírito Santo, não vamos passar uma postura triunfalista, é capacitação do Espírito Santo, né, mas Deus se capacita. E aí o que acontece? Está dando tudo certo, o príncipe do exército do Senhor aparece ali, com a espada desembainhada, pronto para a guerra. A batalha espiritual está ganha ali, está a favor dele, está tudo funcionando, já se manifesta o sobrenatural, né? É um manifesto sobrenatural, ou seja, depois que o homem já fez o que podia fazer, agora vem o sobrenatural. Deus não muda a minha vida, não acontece, mas esgota os recursos naturais. Quando esgotar, Deus ele não vai agir na sua vida naquilo que você pode fazer, né? Ele vai agir naquilo que você não pode fazer, porque aí é o sobrenatural de Deus, acima do natural. E começa aí a ver com Josué. Josué se prepara, tem um contato com o sobrenatural, está tudo favorecendo. Agora, olha o que Josué vai dizer para o povo. Josué 6,10. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma de vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Que tremendo, não falem nada, porque Josué sabia, aí entra a questão do espírito familiar. Os demônios estão observando o padrão, o comportamento da família. Olha, os pais murmuravam, os pais reclamavam, os filhos imitam os pais, vão imitar o pecado. Imitando a murmuração, vão perder a bênção, vão roubar a bênção deles de novo. Só que Josué sai na frente, literalmente quebra as pernas de Satanás. Ele vai ali e diz, não gritem, não falem nada, não sai nenhuma palavra de sua boca. Gente, se ele não falasse isso, é batata, eu sou tão humano quanto cada um de vocês. Né? Iam reclamar, iam dar uma volta, duas voltas, na terceira volta o povo ia estar reclamando, não sei não, essa estratégia de Josué de ficar dando volta não está dando certo, não estou sentindo paz, está nascendo bolha no meu pé já, essa estratégia não está nada certa, né? Não senti, também não senti paz, irmão, não testificou comigo também, já começava a correr, iam perder a bênção, iam murmurar.
Então Satanás ele encontraria um hospedeiro para lançar a maldição, a sentença, e iam roubar mais uma vez a bênção deles. Só que Josué saiu na frente. Aí tremenda vitória, tremenda vitória. No dia que ele disse, gritem, foi um brado de vitória tremenda, e as muralhas caíram por terra e foi tremenda vitória para eles. Então cuidado com o que você libera. Quer ter dias felizes, desfrutar da vida, refreie suas línguas do mal e seus lábios não falem engano, né? Segunda cidade, cidade de Ai. Olha o que vai acontecer agora. Josué, também ali, capítulo 7, 2 a 5. Subi e espiar a terra. Então subiram aqueles homens e espiaram Ai. Quando voltaram a Josué, lhe disseram, não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. E não fatiguem ali todo o povo, pois são poucos os habitantes. Na verdade, não eram tão poucos assim, né? Josué 8, 25 dá evidência que eram 12 mil homens ali, 12 mil habitantes, talvez 6 mil homens de guerra. Assim subiram lá todo o povo, uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, que feriram deles uns 36, perseguiram-nos desde a porta até Sebarim. Sebarim era uma pedreira, onde faziam ali, extraíram os tijolos para a construção das fortificações. E derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Olha o que aconteceu. O diabo matou 36 homens, matou, roubou a bênção da vitória, destruiu a esperança do povo, ficou como água, derreteu-se aquele coração, roubou, matou e destruiu, por causa do pecado de um homem. Aqui é a grande responsabilidade, né, de quem está na linha de frente. Josué 7,12. Israel pecou e violaram minha aliança, que lhes tinha ordenado, e tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e mentiram, e até debaixo da bagagem a puseram. Deus ele não pode operar em ambiente onde tem mentira, onde tem roubo, onde tem corrupção. Deus não opera. Não opera. Aí você vai no local, o que aconteceu? Eu esperava tanta coisa, mas talvez esteja acontecendo coisas nos bastidores, coisas que você não vê. Eu sei, quando eu estou diante de um homem e de uma mulher, segundo o coração de Deus, a portas fechadas, onde ninguém está vendo. No púlpito, tapinha nas costas, tal. Portas fechadas, ninguém está vendo, roubam. Fazem propostas absurdas para mim, mentem para mim. Né? Então, quantas vezes, eu sei, ali, portas fechadas, ali que eu sei diante de quem que eu estou. Mas os olhos de Deus estão em todo lugar, né? Nada fica oculto aos olhos do Senhor. E aí o que aconteceu? Onde há roubo, onde há mentira, Deus não pode agir. Deus não pode agir, não pode preparar o ambiente. Josué 7,13. Levanta-te, de novo, santificação. Santifica o povo, e dizes, santificai-vos para amanhã, pois assim, diz o Senhor, o Deus de Israel, coisas condenadas há no meio de ti, ó Israel, não poderá suster-se diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do teu meio as coisas condenadas. Então você não tem autoridade para pedir para Deus, Deus cura a minha vida, Deus transforma a minha vida, cura, isso aqui está me incomodando. Mas se você não tirou do teu coração as coisas condenadas, não tirou o pecado, aí você tem que pedir, Senhor, me ajuda na minha fraqueza, me ajuda a liberar perdão para quem me ofendeu, fortalece na minha falta de fé, tira, Senhor, qualquer resquício do meu coração, Pai, me capacita, Senhor, a não acessar mais aquele site pornográfico, me ajuda, Senhor, na minha fraqueza, a não usar mais droga, Senhor, me ajuda a realmente conseguir, a não ter relação sexual fora do casamento ou antes do casamento, pede para Deus tirar o pecado do teu coração, porque onde há pecado, há abrigo para o mal, há abrigo para a entidade lá e derruba, e não adianta, Senhor, me cura, Senhor, me liberta, faz isso e faz aquilo, mas tem pecado, o diabo que vai agir, Deus não pode agir no pecado. O tabernáculo é local limpo, consagrado, né? Ali sim, Deus podia agir, um território limpo. Você é responsável pela sua vida. Uma vez eu escutei uma pregação, achei uma coisa interessante, o pastor ainda comentou, você tem umbigo, né? Então é sinal que você foi separado da sua mãe. Então o amor de pai é ver o filho crescer e andar por si mesmo, né? Então é claro, ele vai cuidar, ele vai tomar cuidado para você não cair, te sustenta no colo, mas a alegria de um pai é ver o filho andar. A alegria de Deus é ver você andar pelos caminhos da justiça do Senhor, pelas veredas da justiça do Senhor. Essa é a alegria de Jesus para mim e para você. Ele vai te cuidar, ele vai cuidar de você, mesmo que a sua fé titubear, Jesus está sempre com a mão estendida. Jesus nunca vai apontar o dedo para você, vai estar sempre com a mão estendida. Essa é uma grande diferença. É o verdadeiro amor de Jesus para nós, né? Pedro ele andou sobre as águas. Quando a fé dele dá uma titubeada, ele olha para a tempestade, ele começa a afundar. Jesus podia dizer assim, não tem fé mesmo, agora afunda aí e tal. Não fez isso, estendeu a mão. Estendeu a mão, levanta Pedro. Estendeu a mão, Jesus está sempre assim com nós. Estende a mão, né? Isso é maravilhoso, esse é o nosso Deus maravilhoso. Vamos ver então essa questão da maldição hereditária. O que a Bíblia diz a respeito disso? Ezequiel 18:2. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Ou seja, o seu pai não escova o dente, é você que tem cárie? Né? Alguma coisa está errada. E agora eu faço questão que vocês leiam junto comigo. Abre sua Bíblia, Ezequiel 18, de 18 a 21. Olha o que a Bíblia diz.
Não é o Daniel que está dizendo. Ezequiel 18, de 18 a 21. Seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis, por que não levará o filho a iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverás. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverás e não morrerás. Deuteronômio 24:16, eu vou ler para vocês. Os pais não serão mortos pela culpa dos filhos, nem os filhos pela culpa dos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Você é responsável pela sua vida. Não culpa os outros, não. Você é responsável. Seu livre-arbítrio vai determinar a sentença de maldição ou não. Porque maldição sem causa não encontra pouso. É o que a Bíblia deixa claro. Provérbios 26:2. Maldição sem causa não encontra pouso. Números 23:23. Não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Não há. Não há encantamento contra a sua vida. Se estiver no centro da vontade de Deus, tenha certeza de uma coisa, meu irmão. 1000 cairão do teu lado, 10.000 do outro lado, mas você não vai ser atingido. Eu tenho provado isso na minha vida. Isso para mim é uma verdade. Eu ainda não posso dizer para vocês, ainda não tenho essa maturidade espiritual para fazer minhas as palavras de Paulo e dizer, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu tenho muito chão para aprender ainda. Mas eu posso dizer para vocês uma coisa, hoje o meu viver é Cristo e a morte é lucro. O meu maior medo na minha vida é desagradar o coração do Pai. Esse é o medo. A gente deve caminhar e buscar agradar o coração de Deus em tudo que você faz. Senhor, isso que eu estou fazendo, estou te agradando? Estou te agradando? Isso aí vai promover em cura e libertação para a sua vida, como tem promovido para a minha vida também. Mas é claro, existem também doenças do cérebro, né? Nós falamos um pouco aqui, alguns preâmbulos, alguma coisa que o inimigo tem procurado causar de engano à nossa volta, mas existem doenças do cérebro. O cérebro é um órgão, né? Por um lado é uma super máquina, mas pode ser enganado. Pode ser enganado. Os seres humanos, né, fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão, psiquiatras se reuniram e fizeram o seguinte experimento, de fazer implante de memória. Conseguiram implantar memórias falsas em pessoas. Conseguiram implantar memórias falsas. Consegue imaginar uma coisa dessa? Fazer com que pessoas tivessem a ilusão de que presenciaram determinados experimentos que, na verdade, nunca tiveram experimentado. Né? Então, eles fizeram esse tipo de experiência. Se os seres humanos limitados, que usam menos de 10% do cérebro, fizeram isso, imagina que o nosso adversário não pode fazer de engano, não pode enganar o seu cérebro, quanto que ele não pode enganar a sua mente. Então, ele pode promover enganos bastante elevados. E muitas vezes ele vai encontrar abrigo no coração. Orgulho. Orgulho precede queda. Uma característica para você estar no centro da vontade de Deus. Sabe que é Deus que faz todas as coisas. Você não é capaz de fazer nada, sem Deus você não faz nada. E olha só o discurso dos homens da fé, da Bíblia. Êxodo 3:11, Moisés. O que Moisés está dizendo ali? Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Olha a posição humilde, né? Ele não está falando, falou com o homem certo, batalha é meu nome, guerra é sobrenome, falou com o homem certo, vamos lá para a guerra. Fala isso não. Gideão, Juízes 6:15. Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Característica de humildade. Não disse, o meu ministério, eu faço, eu oro, quando eu vier aqui eu vou orar e vai acontecer, e o chão vai tremer. Nada disso. A humildade precede a honra, né? Mas o orgulho a queda. Davi, homem segundo o coração de Deus. Olha o discurso de Davi, 1 Samuel 18:18. Quem sou eu e qual é a minha vida e a minha família e o meu pai em Israel para eu vir a ser genro do rei? Jeremias 1:6, acho tremendo esse texto. Ah, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Jeremias dizendo isso. João Batista, Mateus 3:14, eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim. Essa é a característica dos verdadeiros homens de Deus, né? Quando você coloca que é Deus que faz. Nós somos vasos, somos instrumentos. Com cuidado com o discurso. Eu faço, eu oro, minha igreja, meu ministério, eu não pode fazer nada, né? Quem faz é Deus, nós somos instrumentos de Deus, e muitas vezes são uma armadilha, porque maldito é o homem que confia no homem, né? Então confia na sua própria força, é Deus que faz, é Deus que te capacita. Então para você conseguir ter domínio próprio, exercitar os frutos do Espírito Santo, é capacitação do Espírito Santo, é fácil. Gente, se eu falar que é fácil, vou passar para vocês uma postura triunfalista, errada. É capacitação do Espírito Santo, mas Deus sempre vai te honrar. Santo, não dá para fazer na força da carne, não. É capacitação, Deus mandou fazer, faça. Porque aonde está teu coração, ali está seu tesouro, né? Onde Deus mandou fazer, faça. Há duas áreas que eu vigio muito hoje na minha vida.
Uma delas é que eu vigio muito meu coração. O dia que eu achar que eu sou alguma coisa, que Daniel alguma coisa, gente, acabou o ministério. Quem faz é Deus, né? Faz é Deus, eu tenho que vigiar o coração. E outra hora que eu vigio muito é para Deus nunca venha permitir que eu me torne um medíocre profissional da fé. Né? Que eu peço para Deus que Ele mande apenas o maná, o suficiente para cada dia, a gente recebe a provisão, inicia um seminário, vender os livros ali, recebe a provisão, pago as contas, sobrou, a gente investe no campo missionário. Essa é a direção que Deus deu para mim. Não estou dizendo para você fazer o que eu faço. É uma rema para mim, né? Então a gente tem vivido do maná a cada dia, e graças a Deus. Agora traz uma conta aqui, outra colar, tal época aperta mais, mas o essencial nunca falta, porque nosso Deus é fiel. Nunca vai faltar o pão sobre a sua mesa, porque o justo não mendicará o pão, né? E eu tenho provado isso na minha vida.